Olá a todos, bem-vindo a mais um Pai da Eva. Hoje eu tô aqui com ele, Valmir Júnior, é mestre em sustentabilidade pela PUC-Rio, coordenador da Horta Marinha-Angu e cria da Kelso, lá na Maré. É meu amigo de longa data, eu sou cria também de onde ele é cria, e a gente aqui vai trocar uma ideia um pouco, faz tempo que a gente não fala, e aproveitar esse episódio aqui para botar o papo em dia. E aí, Júnior, tudo certo? Fala, Caio, que alegria estar aqui com você nesse espaço que é tão importante, né? Porque não é só um podcast, é um podcast do pai da Eva, né, mano? Então, assim, fala sobre esse lugar da paternidade, né? Dessa criança que entrou na tua vida e na vida de quem te acompanha, de quem tá perto de você. Então, mesmo que à distância, né? Mas para mim é um sinônimo de alegria poder estar aqui com você contribuindo nesse bate-papo, falar um pouquinho da minha trajetória aí, das coisas que eu venho aprontando na vida, né? Inventando moda, inventando moda. A primeira coisa que eu queria perguntar antes mesmo até da gente entrar na, na questão da horta comunitária e tudo mais, o nome Maria Angu, certo? Eu falei, é isso. Quem é a Maria? Mas vamos lá, né? Assim, tem um negócio na minha trajetória, né, que eu sou formado em história. Então, pensar nessa graduação, nesse lugar da graduação, é um ponto de referência porque eu vou falar de história agora. A gente pode se perguntar quem é Mariangu ou o que foi Mariangu. Vou começar de trás para frente. O que foi Mariangu? Mariangu foi uma praia localizada entre os bairros de Penha, Ramos, Olaria. São três bairros aqui da Zona Norte que tinham uma zona balneária que foi totalmente aterrada para a construção da Avenida Brasil. Essa zona balneária, ela tinha uma praia gigantesca que era a Praia de Mariangu, que nela ficava o Porto de Mariangu, que era o Porto da Penha, e também a estação do bonde, que fazia a conexão entre a Praia de Mariangu, né, o Porto de Mariangu, com a malha ferroviária da Leopoldina, que era uma malha ferroviária que cruza, né, que até hoje ainda cruza os bairros da Zona Norte. Então, esse bonde, ele era um bonde que circulava na Penha e que é o bonde que dá origem à Penha Circular. O nome Penha Circular é Hum, por causa do bonde que rodava e fazia uma volta na Penha e voltava para o porto. Então, esse bonde, né, da Penha Circular, que dá origem ao nosso nome, ele tinha seu ponto de partida na Praia de Mariungu. Recentemente eu tive acesso a uma literatura muito bacana de um autor, compositor, escritor, sambista chamado Ney Lopes. Ele vai ter um livro chamado Nas Águas da Bahia há muito tempo. E ele faz um conjunto de relatos sobre histórias que aconteceram numa Baía de Guanabara que nós não vemos mais. Como eu falei, a Praia de Mariangola foi aterrada, uma memória apagada, uma história que não é contada. Então foi necessário resgatar esse imaginário de Mariangu, né, da praia de Mariangu, para entender quem era Mariangu. E aí é onde a gente entra quem era. Segundo Ney Lopes, ela foi uma mulher negra escravizada que pagou alforria vendendo angu na praia, no Porto da Penha, que depois da sua morte, que foi uma morte fruto de uma perseguição política, porque quando ela conseguiu conquistar a sua alforria, ela se tornou uma referência de degustação, e depois que ela passou a vender alimentos, ela montou um barco dentro da água, e esse barco começou a incomodar as autoridades locais, né? Porque também era um barco que oferecia não só alimento, como também uma zona de acesso os prazeres da carne, podemos dizer assim. uhum. Então, Maria Angu, ela foi condenada por ter montado um prostíbulo naval, foi assassinada pelo período colonial na época. Os marinheiros muito tristes, revoltados, que acabaram com o seu lugar de recreação, vamos dizer assim, eles dedicaram à praia o nome de Mariangu e ela passou a se chamar Praia de Mariangu. Então nós temos um caminho histórico que remete ao imaginário popular, que fala desse mito de fundação de uma mulher preta escravizada que pagou alforria vendendo angu na praia, mas que ao mesmo tempo tem ponto histórico na cidade de apagamento da memória dessa praia que foi tão importante para o escoamento da produção rural, de toda a produção agrícola da Zona Oeste, Baixada Fluminense, a zona serrana que descia pela variante Rio Petrópolis, né, que não existia a Avenida Brasil, e eles escoavam essas mercadorias pelo Porto da Penha.
Então, Mariangu ela tem um sentido histórico para o nosso território, e na minha pesquisa é o ponto que desliga a favela da Kelso, Marcílio Dias, que é onde eu moro, com o restante do Complexo da Maré. Com o apagamento dessa história, se apagou a relação identitária dos moradores da Kelso como moradores da Maré. Então, quando eu fundei o projeto Horta Mariangu, eu não pensava só em fazer horta, mas também resgatar a identidade e principalmente a memória biocultural do nosso território. Pô, maneiro, maneiro. Tu falou uma parada que é verdade, eu sempre pensei nisso também, né? A Kelso, ela faz parte do Complexo da Maré, mas não faz, né? Porque no meio tem a Marinha, tá ligado? Passa ali de Ramos e a Marinha e a Kelso. Então, tipo, tu não anda, tu não tem acesso à maré, tu não vai até o Caju, tá ligado? Como, Não, a como Praia ali de Ramos, das outras. Caio, ela foi uma praia criada após década de 50. É inimaginável a gente pensar que não existia Praia de Ramos até 1945. Com a criação da Avenida Brasil, com o aterramento do Balneário da Leopoldina para a construção da Avenida Brasil, que é uma via central da cidade do Rio de Janeiro, sim, é uma via que é estruturante para a cidade, é por ela que transita os principais veículos da cidade, passa pela Avenida Brasil. Quem sai do aeroporto internacional passa pela Avenida Brasil. Quem vai atravessar do centro do Rio de Janeiro para todas as outras áreas, seja Baixada Fluminense, região serrana, Zona Oeste, região litoral, tem que passar pela Avenida Brasil. A Avenida Brasil ela pagou, a partir de um crime ambiental, a memória biocultural e ambiental desse lugar, né? Então a Praia de Ramos ela foi uma praia criada em 1945 com Ah, a faixa ok, litorânea que ok. sobrou da Praia de Mariangu, entendeu? Sim, E sim, assim, porque eu também eu sou nascido em São Cristóvão, né? E lá na igrejinha de São Cristóvão teve uma exposição de uma vez de fotografias e as pessoas iam para a igreja de São Cristóvão de barco. Para quem não é do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma igreja que é ali na, na Feira de São Cristóvão, ali próximo, né? Vai lá para a rodoviária e ainda vai. Aí tu chega mais lá no centro, aí você repara quanto de área foi aterrada ali até a questão ali do porto, ali mais para frente, porque as pessoas iam de barco para a igreja, em frente à igreja, assim, na parte de trás era um cais. É bem louco isso, né? não, e assim, tem um elemento que você trouxe, que acho que é legal, né? Que é o elemento da fé. A gente não pode esquecer que o Santuário de Nossa Senhora da Penha foi o principal ponto de interligação religiosa da cidade do Rio de Janeiro durante muitos anos. Até a década de 70, 80, era a Igreja da Penha o nosso ponto religioso de visitação, não era o Cristo Redentor. O Cristo Redentor vem depois da Igreja da Penha. Se você for pensar numa lógica da fé, da dimensão religiosa, era também no Porto de Mariangu que as pessoas desciam de barco para peregrinar até a Igreja da Penha, porque o caminho de peregrinação da Igreja da Penha era no Porto de Mariangu, que fica localizado ali na Avenida Brasil, frente ao Mega Box. Hoje, quando você passa na Fazendinha, ali a Fazendinha do IAPI, ali era o ponto Sim, de sim. entrada dos romeiros, eles atravessavam por aí e iam por ali para a Igreja da Penha. Então ali era um ponto de romaria. Então essa ligação da fé é legal. E assim, isso daí nos faz pensar como que houve uma não preocupação com a manutenção do meio ambiente. E assim, a manutenção dos ecossistemas vividos naquele Eu acho que local. nem uma manutenção com o meio ambiente, eu iria além. Eu acho que o meio ambiente foi um dos fatores que não se preocuparam. Eu diria que não houve uma preocupação com nada, com a história, com as pessoas, com nada, né? A verdade é essa, a verdade não é assim, não se preocuparam com o meio ambiente. Na verdade, os caras, meu irmão, abriram Vamos aquilo cometer um lá e crime. dane-se. Tô nem ali. E é isso, é isso, é isso. Assim Vamos como aterrar, fizeram. vamos aterrar o mangue, A vamos aterrar a Brasil, praia. a Avenida Brasil foi mais ou menos na mesma, pouco depois, eu acho, mas mais ou menos na mesma vibe da Presidente Vargas. Foi tipo, foi expulsou geral, dane-se, e é isso. Exatamente isso, exatamente isso. Ela aterra as zonas fluviais, né, os manguezais, e aterra também os locais de residência, né? Antes de 44 já existia habitação sobre a água, que é aquilo que nós conhecemos de palafita. Então as palafitas foram totalmente removidas. Eu consegui, durante a minha pesquisa da monografia, investigar determinados tipos de remoção até a década de 70. Então, até a década de 70 foram removendo pessoas. Lá na favela da Kelso, nós recebemos algumas famílias da praia de Mariangu.
E aí eu resgato a família da tia Preta, onde tem o Paulinho, o Hugo, o Diego, que são crias da nossa geração, que são netos da tia Preta e que ela veio removida da praia de Mariangu na década de 40. Então ela chegou na Kelso em 40 e pouco, né? Então, óbvio que nós estamos falando, né, de uma política remocionista que não tinha preocupação de alocar as pessoas que estavam sendo removidas ali. Pelo menos até a década de 70, 80, nós não temos resultado é, muito tranquilo de se falar assim, porque, cara, é tudo na base da porrada, da remoção, da quebra de residências, da draga passando. Então é isso, né? De uma política de habitação que não pensa na É população mais o, pobre, é o mais progresso, Júlio. vulnerável. Que isso, pô? É o progresso. É o progresso a troco de quê, né? Exatamente, exatamente. Pô, maneiro, maneiro. Então, a tua tese de mestrado foi em cima disso também? Então, na verdade, eu pego no primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado a história do bairro, né? A história do território onde Mariangu foi instaurada. No segundo capítulo e no terceiro, eu já estou pensando em outras coisas, que é pensar em soluções climáticas baseadas na natureza para adaptação do território. Então, esse é um conceito internacional, né? SBN, meu mestrado foi em ciência da sustentabilidade, porque a ciência da sustentabilidade ela pensa o todo, né? Essa composição do tripé, né? Do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ah, das relações socioambientais. Então, a gente está debatendo, né, o meio ambiente, o território e como que a economia influencia nessa dinâmica de relação. Com o caso da Horta Mariangu, eu trabalhei em uma solução baseada na própria natureza que pudesse proporcionar a geração de uma economia local e a partir da distribuição gratuita de alimentos providos, né, sem agrotóxico, com uma inspiração agroflorestal, alimentos que não tenho como falar que eles são alimentos orgânicos, porque eu não tenho certificação, mas são alimentos, né, sem nenhum tipo de insumo químico. É a permacultura que é minha influência, o sistema agroflorestal que é minha influência. Então, o meu objetivo na dissertação foi mostrar que, a partir de uma horta comunitária, no segundo capítulo, né? A gente desenvolve um programa de solução baseada na natureza para poder diminuir os impactos da insegurança alimentar. O trabalho, meu recorte é insegurança alimentar, haja vista que a alimentação da favela ela é baseada numa alimentação insegura. Do que a gente está falando? A gente está falando que o principal recurso alimentício da favela são alimentos industrializados, miojo. A gente tem ali os embutidos, a linguiça e o nugget. A gente tem os sintéticos, né, que são aquelas peles, aqueles biscoitos que substituem o café da manhã saudável com frutas que qualquer criança tem o direito de comer. Quando a gente está falando de justiça socioambiental, a gente também está falando do que a população na favela come. A alimentação foi meu pano de fundo para poder pensar como que essa horta comunitária poderia favorecer a comunidade, faço produção de alimento. No segundo momento, eu entendo a Horta Mariangu como não só uma horta de produção de alimento, mas também como um movimento que contextualiza o debate ambiental dentro do território. Ou seja, a gente está falando de ilha de calor, ou seja, o impacto que o asfalto proporciona na nossa vida, substituindo pela terra e substituindo residências por árvore, ele proporciona um aquecimento territorial. E nós somos, além de ter a Baía de Guanabara ali, bacana, mas nós estamos colados na Avenida Brasil. Na favela daquela, especificamente, a gente tem uma produtora de cimento, que faz com que o nosso ar seja mais poluído ainda. Então, além da gente ter aquecimento de uma ilha de calor dentro da favela da Kels, nós temos os territórios com ar mais poluído do Complexo da Maré. Então, nós temos um problema respiratório sendo construído paulatinamente na vida da população, nós temos um aquecimento global que impacta no cotidiano das pessoas quando a gente está falando de ilha de calor. O que é isso? A temperatura chega a 45 graus no Rio de Janeiro e as casas são feitas de telhado. Imagina o forno que fica dentro daquela casa. E aí, uma das tecnologias que a gente apresentou recentemente foi um teto verde de maracujá. Meti um pezão, meti 8 pés de maracujá para subir, e aí eu fiz uma condução, peguei aquele 8 galhos de maracujá ao mesmo tempo e joguei para cima do telhado do depósito da ferramenta da horta. E a gente criou uma solução de resfriamento do nosso depósito, utilizando como referência.
Ou seja, a Horta Mariangu ela passa a exportar tecnologia social. Então ela não é só uma horta, mas ela exporta tecnologia social para dialogar com o território, como a gente pode fugir ou se adaptar da crise climática, incentivando o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica. Hoje a horta ela conta com mais de 40 espécies plantadas. Nós temos mais de 30 árvores que nós plantamos. Ela movimenta os moradores da comunidade para também construir suas hortas residenciais, horta no telhado, horta no vaso, plantar árvores e plantas dentro de casa, para favorecer assim uma cultura de adaptação climática para a hora, né, para o imediato, que é na mudança real na vida da galera. A horta ela tem a minha dissertação de mestrado, né, ela aponta que tem uma memória biocultural, uma memória ambiental apagada, fruto de um crime ambiental. Iniciada isso, nós temos uma solução baseada na natureza apresentada, que é a Horta Mariangu, que ao mesmo tempo que produz alimento, consegue oferecer tecnologias sociais para a comunidade se adaptar diante das emergências climáticas. Ah, maneiro, maneiro. Deu pra entender bem, deu pra entender bem. Tu ensaiou esse discurso? Tu ensaiou esse discurso? Cara, eu tô falando tanto disso, cara. Essa dissertação ela tomou tanto a minha vida que isso aí já vai como no automático. Eu tô dormindo e acordando falando disso. Tu falou de insegurança alimentar e essa era uma das minhas perguntas. Não era claro para mim o que que é a insegurança alimentar. E pelo que você falou, não é só isso, mas é algo que eu tenho observado, Júnior, não é de hoje, já tem tempo. Essa questão na qualidade dos alimentos das pessoas mais pobres. Porque a taxa de obesidade entre as pessoas mais pobres está aumentando muito e a qualidade da comida é isso, as pessoas estão comendo, não estão comendo comida de verdade. Isso também é outro fator também, porque as pessoas, elas não estão passando fome, mas elas também estão, diminuindo a expectativa de vida delas por conta, disso. Nas suas pesquisas, no seu trabalho, o que que você encontra, que vai de encontro a isso? Você sente que isso é algo sistemático ou você sente que, na verdade, isso, na verdade, tem mais a ver com uma questão social e de desinformação, ou os dois? Caralho, catucou, né? Porque assim, tem um conceito de um americano chamado Charlie George Jr., que é um Teu pastor, padrinho. padrinho, é um pastor que nos Estados Unidos ele começou a ver a comunidade dele sofrer despejo de lixo industrial. E o cara começou a denunciar isso e falar: pô, meu irmão, estão jogando lixo aqui, esse lixo é irreversível, que não sei o que, vai contaminar nosso solo. E ele deu um nome para esse negócio aí, cara. Ele chamou de racismo ambiental. Ok. Racismo ambiental ele não está ligado somente ao fenótipo de quem está sendo impactado pela emergência climática. Mas, ah, todos os condicionantes socioeconômicos, geográficos, políticos que levaram à escolha do Estado a jogar lixo naquele lugar. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando que o Estado está cometendo um crime contra as populações mais pobres. No Brasil e naquela periferia americana, são populações negras. Em outros lugares do mundo também são populações negras. Em outros lugares do mundo não são. Por exemplo, na Ásia, não é a população majoritariamente negra, mas elas sofrem com racismo ambiental porque é a escolha política do Estado em não investir naquele território. Quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente também está falando de racismo ambiental. Por que que a gente também está falando de racismo ambiental? Porque é a escolha política do Estado não garantir a oferta a preço baixo, alimento de segurança para a população. Quando a gente vê que o tomate, que a batata, que o chuchu está mais caro do que um embutido de nugget, qual a opção alimentar que a população pobre vai fazer? O mais barato. Quando a gente está falando do miojo, que é R$ 2, e aí a gente faz uma contraposição ao preço da batata doce, que está R$ 4, a pessoa vai fazer a opção de comprar o quê? O aipim, que está 7 conto o quilo, ou um miojo que vai matar a fome dele imediatamente? Da São família também, né? Porque não é só dele, né? Oi? Tem que comprar de bonde. Quando vai comprar pra família, tá ligado? Porque uma coisa é o cara solteiro e ainda consegue ali.
enrolar e tal. Mete que tá fazendo um jejum intermitente, pá, é até chique, mas o maluco porra, vagabundo sai metendo 8 filhos aí, é gente pra caramba. Meu irmão, tu vai ter que botar linguiça pra todo mundo comer, tu vai ter que fazer macarrão com salsicha quase todo dia. Entendeu? Você vai ter que adaptar a refeição daquela população, porque ela não tem condição econômica de comprar alimento para 10 filhos. Foi mal, não tem. Então, nós estamos falando de uma questão econômica que favorece um conceito chamado nutricídio alimentar. É garantir um Aham. alimento barato, mas sem qualidade nutritiva nenhuma. E aí você acaba controlando quem pode ter alimento saudável ou não. Isso é a escolha Ah, política. eu vou te dizer, tipo, aqui, né? Eu notei muito isso. Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas aqui que você nota muito a diferença quando você volta. Então, por exemplo, quando eu vim aqui para Portugal e eu viajei outros países aqui da Europa, eu conheci muita coisa e tive acesso a muita coisa. Quando eu voltei para o Brasil, e aí falando de alimento, cara, eu ia fazer compra no mercado com a minha mãe. Ponto um, é mais caro do que aqui. O mercado no Brasil é mais caro que aqui. E eu não tô falando de ir no Zona Sul, Pão de Açúcar, não sei se ainda são esses os nomes, né? Tô falando do mercadinho de bairro normal. Mais caro que aqui, mesmo convertendo para euro. E outra coisa, a qualidade, Júnior, a qualidade é muito pior. A variedade é muito maior, digamos assim, há uma variedade realmente maior de frutas e legumes, etc. Mas a qualidade do alimento, né? Quando você vai no mercado comprar queijo, vai comprar alguma coisa nesse sentido, eu conseguia notar que a qualidade era, tipo, muito diferente, tá ligado? Eu acho que isso também é algo que é o que você falou, é econômico, né? Que nossa indústria é toda para fora, para vender para fora, não é para vender para dentro. Isso é outro problema da insegurança alimentar. O país não se importa com a insegurança alimentar. Aqui em Portugal, por exemplo, quando você compra uma casa, dentro da casa que você comprar, você tem que manter um terreno plantável. Tipo assim, tem gente que planta, que compra uma. Tem um amigo meu que tem uma casa, que é assim, ele tem um terreno atrás da casa dele, que é tipo assim, 5 vezes maior do que o tamanho da casa, e nesse terreno tem que se plantar. E ele alugou lá para um cara plantar milho, porque o governo português tem um programa é isso, o nome é esse, segurança alimentar, que é de ter alimento para as pessoas. Se fecharem os portos, fecharem tudo, etc., o povo português não vai morrer de fome. Então, isso é uma questão também geopolítica, não é só uma questão, é uma questão, é isso, de segurança nacional. E no Brasil, esquece, né? Ninguém olha para isso. Ninguém, nós temos um problema gravíssimo, né? Lá na Horta, quando a gente começou a montar o projeto, né? Falei assim, pô, existe uma necessidade de a gente distribuir o alimento que a gente está plantando. Para quem que a gente vai dar? Se você botar uma fila de quem são as pessoas que mais passam necessidade, a gente não vai ter terra para plantar para todo mundo. Então a gente tinha que escolher um público, né? Eu escolhi duas creches, que são creches comunitárias. Não são creches gratuitas, mas é aquele tipo de creche que majoritariamente mãe solo deixa o filho com a tia para poder trabalhar. Então eu peguei duas tias dessa, né, para poder trabalhar. Foi o hotelzinho das crianças e a creche Ovelhinha de Jesus. O hotelzinho fechou, não funciona mais. A gente só está hoje com a Ovelhinha de Jesus, que é a tia Denise. Ela tem uma creche em frente à Igreja Batista, ali do lado do campo. A creche é Ok, lá no antiga, campo. já está há muito tempo ali. Fiz a opção de priorizar crianças a ter acesso ao alimento da horta, porque é nelas que a gente tem que investir no processo de garantia da qualidade alimentar. Porque a preocupação do governo, a gente já sabe qual é, Caio. Seja de esquerda, de direita, quando a gente vai falar da questão econômica, a gente não está no mesmo lugar. Entendeu? Tanto a esquerda quanto a direita não tem uma prioridade absolutizada à referência ao desenvolvimento social da população pobre, cara. Não tem. Para fazer uma política macro, né? Como no Brasil aqui o Lula fez o Bolsa Família, o Minha Casa e Minha Vida, mas se você for olhar no duro, no duro, no duro, quem está sofrendo com insegurança alimentar é o mesmo beneficiado do Bolsa Família, entendeu? Então, assim, Exato. ele já está numa política de governo que favorece o acesso à renda mínima, mas que não é o suficiente para comprar alimento seguro para sua casa. Então, assim, você tem uma contra.
ao mesmo tempo que é uma parada legal da política, você vê que não é o suficiente. Então, assim, não tem uma prioridade absolutizada para se olhar para aquela população em específico. Mas tem agora um Programa Nacional, né, de Segurança Alimentar, que o governo federal está lançando, vai ter até Congresso Nacional do Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, que é o Conselho Nacional, que vai ter em breve, né? Acho que é janeiro, se eu não me engano, tá entre dezembro e janeiro. Estou para acompanhar aí, né? Que está sendo produzida a nova política nacional de controle não, de segurança alimentar, política nacional de segurança alimentar. E aí estão se elaborando um novo projeto para oferecer para os governos municipais uma política de investimento, que é papel do município. A Prefeitura do Rio de Janeiro investe no Hortas Cariocas. Hoje nós somos 62 favelas que têm uma horta comunitária financiada com a Bolsa de Ajuda de Custo da Prefeitura. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Ah, não é, lógico que não é, pô. Enquanto a gente não mudar a lógica do preço em cima do consumo, nós vamos continuar com a população pobre optando para comer aquilo que é mais barato. E aí eu respondo a tua pergunta. É um ou é os dois? Cara, foi mal, é um problema financeiro, é um só. É um problema econômico. É a pobreza que está em cash, né? Apesar da gente ter incentivos, nós não vemos, assim, uma alternativa para a mudança cultural. Porque de que adianta a gente ter vegano favelado se não tem dinheiro para comprar alimento saudável? Entendeu? Aí vai. Não, a favela vai agora consumir produto orgânico. Cara, o preço do tomate orgânico é 5 vezes mais caro do que o preço do tomate com agrotóxico. Então, assim, tu Não, vai na mas tu não feira orgânica, o precisa molho de nem ir no. Tu não precisa nem ir no orgânico, mano. Tu vê, tipo assim, eu, né, sempre fui acima do peso aí, né? Sempre fui gordinho. E, cara, às vezes que eu ia tentar fazer uma dieta, alguma parada, aí beleza, tem que começar a comer direito. E aí tu vai fazer uma compra no mercado pra começar a comer direito, mano, é muito mais caro. Tipo assim, você come. E é tipo assim, e é uma parada que quando você não tem essa consciência dos alimentos processados e ultraprocessados, etc., não encaixa na tua cabeça que, tipo assim, pô, quer dizer que se eu comprar um peito de frango, uma batata doce e um brócolis e não sei o quê, uma beterraba aqui para fazer o negócio tal aqui de atingir os macros e não sei da onde, pô, minha conta de mercado sai 3 vezes mais cara do que eu comer um negócio ali uma barrinha de cereal, entendeu? Aí você não entende o que é isso. Não, é um desafio, né? Porque, assim, o que estrutura é a relação econômica. Então, assim, quando você falar é uma parada sistêmica, o que é sistêmico é a fome, irmão. A fome que é sistêmica, que é uma política pública implementada, que ela vem sorrateiramente, ela vem na penumbra, ela vem na sombra, com o curso de que a fome acabou no Brasil. Foi mal. Sim, a fome acabou, mas a miséria está aí, e principalmente a miséria nutricional, que é o que garante o desenvolvimento mínimo das funções básicas das crianças. Se uma criança não come bem, ela não vai ser uma adolescente que vai pensar na escola. Foi mal. Ela vai pensar no que ela precisa comer, irmã. Ela vai pensar no que ela precisa Essa. comer. Então, Eu sou pai agora, né? E essa primeira infância, realmente, o desenvolvimento do cérebro, eu dei uma estudada sobre isso, e a alimentação influencia muito. Assim, é só você ir para aquela coisa do tipo, você é o que você come. A gente é o que a gente come. É isso, ponto. A gente é o que a gente come. Você tá aqui, você tá eliminando coisa. Você tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá suando, você tá eliminando um monte de coisa. Para repor o seu organismo, você tá comendo. Nossa maneira de. A gente não faz fotossíntese, a gente tem que comer. Então, o que a gente é o que a gente come, tá ligado? E se uma criança tá ali, a criança não tá passando fome, mas ela tá comendo biscoito, tá comendo miojo, tá comendo negócio com açúcar, tá tipo assim, tá comendo um monte de coisa que vai só ferrar o desenvolvimento daquela criança, né? E que, consequentemente, a gente vê aí uma questão do QI brasileiro, ele tá numa sente, né? Você acha obviamente que tem a parte da educação, mas eu acho que a parte da saúde também está incluída nisso, né? E que passa também pela alimentação. Não sei se tu acha que também faz sentido isso ou não.
Não, cara, totalmente, né? Assim, quando a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de saúde pública. Estamos falando diretamente sobre a qualidade de vida das pessoas, estamos falando diretamente sobre qual tipo de acesso essa pessoa pode ter à alimentação. Então, nós estamos falando de desenvolvimento Prevenção de econômico. doenças. Eu ia chegar aí, né? A gente está falando de desenvolvimento econômico, a gente está falando de prevenção de doenças, a gente está falando desenvolvimento de uma economia local, que quem é que vende o industrializado e quem é que vende o alimento fresquinho, que é saudável. É a troca do comerciante, do pequeno comerciante local, pelo grande comerciante que fornece o industrializado muito mais barato. Então vem cá comer uma latinha de ervilha embutida que não vai ter conservante nenhum. Pode vir. Que é o cara que tem que o cara que tá plantando lá no centro-oeste, lá não sei aonde, que para chegar para você fresco, não chega tão fresco, então ele já tem que vender aquele embutido, e ele não tá vendendo para você, ele tá vendendo para fora. Então assim, você tá comprando uma coisa que esse cara nem tá fazendo para você, passa por isso também. Mas nesse discurso todo aí, até que ponto que horas que tu vai chegar na reforma agrária? Cara, eu tenho um sonho de que cada casa na favela possa ser um espaço de produção de alimento. Acho que a reforma agrária que a gente precisa é uma reforma de mentes e corações. Quando a população passar a entender que ela pode ser o produtor do seu próprio alimento, sabendo se adaptar com as limitações do território, né? Eu tô querendo esse ano agora começar a cultivar tilápia. Eu tô vendo que a proteína é Pô, algo maneiro. que é imprescindível para o prato, né, da Vai comunidade, meter né? aquela na caixa d'água assim, pá, é essa? Exatamente. Meter umas Eu caixas sei qual é. d'água lá na favela, tacar filhote de anevino, né? Alevino de tilápia, que é os filhotinhos, e fazer um processo de criação ali em escala. A gente já tem algumas experiências exitosas no Rio de Janeiro, né? É, aqui na favela da Rocinha tem um mano, ele desenvolve essa tecnologia. São 6 casas que já tem tilápia criada em casa. Tem 6 residências, é pequeno, são 50 mil habitantes, né? Então são Mas seis o começo é casas, assim, né, mano? 6 casas que já tem criação de tilápia em casa. Então eu fui visitar recentemente o camarada, assim, fiquei apaixonado, falei, ih, Maria, vou levar essa Maneiro. parada pra favela. Não, e essa troca, né, cara? Porque tu falou de uma coisa aí, eu falei da reforma agrária, assim, de uma maneira brincando também, mas é realmente, eu acho que passa eu acho que é muito mais o trabalho seu e dos seus parceiros também que estão fazendo isso em outras favelas aí. É o trabalho de informar, né, cara, de conscientizar, porque é um trabalho de educar. É isso, é ter essa educação, essas coisas que fazem com que as pessoas corram atrás disso. Então, por exemplo, tu falou, ah, pô, só são 6 casas dentro de 50 mil. Tá, até pouco tempo atrás era nenhuma. Então, já é, se você botar aí, já é um passo, mano. Amanhã vai ser 12, de 12 é Então, cara, 30, de 30 é 100, de 100 é 1000, e é assim que começa também as coisas. tem uma E coisa é o trabalho de crucial nesse formiguinha também negócio. que tu tá fazendo. Claro, tem um negócio crucial nessa história aí, que é o desenvolvimento da agroecologia urbana. Então, existe uma galera que está pensando como que a gente consegue desenvolver uma agroecologia na cidade, porque é a partir desses princípios agroecológicos de entender qual a espécie, que tipo de espécie, como que eu posso veicular ela, como que eu posso utilizar os meus espaços para poder plantar comida. Por exemplo, tem gente fazendo horta em garrafa PET. Se você for botar aquela horta para ela ficar num ciclo de 2 anos numa garrafa PET, tá Mac, mano. Você vai ter alface durante 2 anos numa garrafinha PET. Entendeu? A salsinha e a cebolinha, por exemplo, são 2 tipos de tempero que não acaba. Você planta ela, ela vai virando uma árvorezinha, você vai tirando os galhos que estão caindo, pendulando para o lado, que a árvore sozinha vai brotar e vai plantar de novo. Eu tenho um pé de orégano de 4 anos e meio, irmão. Vai fazer 5 anos agora, junto com a pandemia. É Meu de pé de orégano orégano. mesmo, né, Júlio? Oi? É de orégano mesmo, né? Não, pô, tá de sacanagem, é orégano, pô, qual é? Não, tô falando sério. É o meu pé de orégano da minha casa. Eu vou tirar foto pra você, vou te mostrar, entendeu? Pra você não ficar me julgando. Mas eu tenho um pé de orégano na minha residência que ele tem, vai fazer 5 anos. E toda vez que eu quero orégano, eu vou lá e pego. Eu já tive pimenta em casa plantada. Meu pé de pimenta durou 3 anos, cara. Fiquei comendo pimenta minha, biquinho, da minha Mas, plantação. por exemplo, agora eu vou te trazer uma provocação.
Não uma provocação no sentido diretamente para você, mas há uma provocação sobre os próximos passos. Tudo isso que a gente está conversando aqui agora são estudos de viabilidade. Você está criando coisas que estão para fazer uma recolha de informação e é um estudo. Você que está envolvido nisso e tá pesquisando bastante isso. O que que falta, na sua opinião, para que realmente essas, digamos assim, esse objetivo de onde as, as comunidades consigam ter uma segurança alimentar seja alcançado? Por quê? Porque assim, beleza, e eu não tô menosprezando isso. Mas, tipo assim, orégano, sal, alface, beleza. Mas a gente sabe que a alimentação é muito maior que isso. Você falou agora da tilápia. Então, se a gente pensar num ciclo completo ali de nutricional, proteína, carboidrato, leguminosa, não sei o quê. Se a gente pensar no grupo ali 442, é para essa direção que vocês estão caminhando e vocês têm alguma previsibilidade ou por enquanto não? Ou nem essa direção por enquanto? Então, cara, é importante, Caio, perceber que nós estamos tratando de uma horta urbana. Horta trabalha com produção de hortaliças de Sim, uma sim, maneira sim. geral. Então, assim, eu tenho pretensão de poder plantar alimentos como a batata aipim, batata doce? Tenho. Tenho espaço? Não. Tenho terra? Não. Então, assim, falta a gente projetar uma política pública que faça com que o acesso à terra chegue a todas as pessoas. Então, nós temos um problema de latifúndio no Brasil. Quando você falou da reforma agrária, a gente brincou aqui, mas é muito sério. A gente não tem acesso à terra para plantar em larga escala. Então, assim, eu não consigo matar a fome da galera com a minha hortinha, foi mal. Mas eu consigo plantar uma bananeira. Eu já colhi 3 caixas de banana no período de 3 meses, né? Bota aí. De 2 em 2 meses eu tenho banana na horta. Então, se você for pensar assim, de 2 em 2 meses eu tenho banana, eu tenho 3 plantações de banana, 3 locais diferentes. Com banana sapo, banana nanica e banana ouro. Tem 3 tipos de banana lá na bananeira e são três amontoados, né? Que a banana ela vai criando muita coisa. E aí a gente tem 3 bagulho de banana assim espalhado na horta. Se eu conseguir montar um ciclo de colheita de banana, onde eu tenha um cacho de banana por mês, eu consigo te afirmar que 2 famílias a 4 vão ter banana todo dia. Sacou? Sim, Então, sim, assim, sim. a gente faz uma projeção. O que eu tenho de espaço, planto. Agora, assim, eu posso falar para você tranquilamente, cara, que eu consigo garantir couve diariamente em todas as estações do ano. Almeirão, eu tenho todas as estações do ano. Todas, todas, todas. Couve não para de dar, né? E a couve, ela é rica, né, em proteínas e tal. Então, assim, a couve ela é um alimento seguro. O almeirão também. Quando eu falei da sal cebolinha, são os temperos mais usados pela comunidade. Mas daquilo que tange ao verde, né? A gente planta sempre alface, chicória e rúcula. Essas 3 hortaliças têm pelo menos uma vez por mês na horta, tranquilo, sim, tranquilo. Eu colhi alface ontem. A gente pegou uma sequência aí de 400 mudas de alface, a gente distribuiu em larga escala, mano. Saiu muita alface. Tinha a alface que a gente botou assim, mano, a galera vai passando, vai pegando. Quando é uma larga escala, uma larga média, né? Tô falando de 200 pés de alface, que Sim, não é nada. Pô, sim, sim, 200 pés sim. de alface não é Pô, não nada. é nada não, pô. É coisa, é coisa, é coisa. Mas assim, eu Pô, posso maneiro. afirmar para você, posso afirmar para você que algumas culturas a gente tem colheita anual. Por exemplo, eu consegui colher uma sequência aí de 50 maracujás da última estação. Agora tá entrando na estação, tá entrando e saindo, né? A estação de acerola. Então, a acerola, a gente colheu para mais de 300 acerolinhas. Se a gente for falar que cada 20 acerola dá para fazer um bom suco, a gente está falando de, pô, pelo menos aí 2 meses de suco garantido pra molecada, entendeu? De uma Não, creche então, só local tem de, 20 de tu. crianças. É isso. Só de tu falar que abastece a creche, vocês praticamente abastecem a creche, eu diria que quase na totalidade vocês conseguem abastecer uma creche com uma horta, né? Pô, já é bastante coisa. Ou seja, o investimento ele é baixo e o retorno é muito alto, né? Tipo assim, é uma parada meio bizarra, né? Sabe Mas, quanto é que tá a mas a muda? minha Sabe quanto é que tá pergunta a foi mais muda, no Caio? Antes de sentido você fazer a pergunta, de, sabe quanto é que tá a muda? Uma de mudinha que eu quê? De compro? alface? É, Ah, ok. Sei tá lá, 6 cinco centavos. centavos. 6. Quanto? Ah, eu 6. quase acertei, falei 5. 6.
A minha pergunta foi mais no sentido assim, qual o objetivo que vocês querem chegar? Vocês que eu digo porque você tá fazendo isso na Kelso, mas tu falou que tem um amigo fazendo na Rocinha e falou que são cerca de 60 hortas. Qual o objetivo que vocês querem chegar? Na verdade, é um objetivo político? Quando eu digo político, eu digo no sentido de gerar informações para que o poder político incentive esse tipo de prática. É esse onde vocês querem chegar com esse trabalho ou não? Cara, eu não. Eu não. Eu Ok, particularmente não, né? Assim, óbvio que a gente fomenta a política pública, mas eu estou muito mais na pegada da educação ambiental. A Horta ok. Mariambu, eu tenho a pretensão de transformar ela numa horta-escola, para que ela seja um movimento de catalisar essa consciência ambiental dentro do território. E aí perpassa pelo alimento seguro e de qualidade, passa por esse acesso ao alimento, né, a possibilidade alternativa que você tem de plantar dentro da sua casa, mas também pela coleta de resíduos, pelo aproveitamento da água, pelas tecnologias sociais que podem ser geradas com o debate ambiental no território. Então, eu, enquanto agente político no território, estou mais preocupado em conscientizar a minha comunidade sobre como ela pode ter um alimento com um maior valor nutritivo do que um miojo, entendeu? Do que Ok, um ok, macarrão ok. instantâneo, do que um embutido. Estou tentando, a partir dessa possibilidade de plantar e colher na favela, e também ser canal de distribuição de informações, fomentar dentro da comunidade uma contracultura alimentar. Pensar numa lógica diferente, numa alimentação que seja baseada naquilo que os nossos mais velhos, os nossos ancestrais faziam. Quando eu falei do peixe, é porque a minha avó conta as experiências de pescar na janela da casa dela no barraco quando ela morava na Palafita. Então, assim, os Aham. moradores da favela da Kelso tinham essa relação mais harmônica com a Baía de Guanabara. Hoje a poluição não nos permite ter mais um acesso a um peixe limpo, cara. A galera come muito peixe na Baía de Guanabara. Mas, assim, precisa melhorar muito ainda ah, como que os impactos ambientais, né, acabam com a vida dentro da Baía de Guanabara. Então, assim, é derramamento de óleo, é resíduos, é lixo industrial, é muita coisa. E resíduo, né, cara? Resíduo é uma coisa que me faz, mano, entrar em frustração. Porque todo resíduo produzido pelo nosso consumo pode ser reciclado. Só a gente saber separar ele de forma correta, encaminhar para o descarte correto e aproveitar o lixo orgânico de forma correta. Então, a sustentabilidade, que é a minha formação hoje, ela perpassa em mostrar para a comunidade como que ela pode ser sustentável. Então, assim, a minha pegada é educação ambiental na veia, porque eu acho que é isso que vai proporcionar que o morador da favela se adapte à emergência climática que já está posta. Porque nós não estamos mais falando de os 5 graus do IPCC da ONU que vai aumentar, vai gerar um calor do caramba. Não, mano, eu tô falando de adaptação climática. Quem vai. Vou pegar um exemplo do Brasil aqui, cara, que você vai concordar comigo. Vamos lá. Rio Grande do Sul sofreu uma das maiores catástrofes da história do Brasil. Foi uma enchente que alagou a região metropolitana e parte do interior toda. Muita gente perdeu casa, muita gente ficou sem acesso a nada. E teve alguns fatos curiosos que aconteceram na reconstrução do Rio Grande do Sul. Quem tinha casa na serra ou na praia conseguiu fugir. Essa é a primeira coisa que não falam na televisão. Quem teve acesso à zona litorânea e à região serrana fugiu da enchente na capital e na região metropolitana de Porto Alegre. Ponto 1. Mas fugiu antes? Sim, conseguiu fugir. Ah, ok. A galera foi fugindo, irmão. Quando viu que estava começando a alagar, que já estava com a água chegando no joelho, quem tinha casa fora começou a se pirulitar do centro urbano, irmão. Vendo o Guaíba transbordar, se eu tenho como fugir, eu vou fugir. Aí tem aqueles que não tinham como fugir. Aquela classe média, né, que preferiu ficar dentro dos seus apartamentos, que vão ser salvos pelo. Beleza, a galera ficou lá. A água baixou, aquela galera conseguiu minimamente reconstruir a sua vida. Classe média, pequenos empresários, pequenos comerciantes conseguiram ali minimamente se reconstruir. Porque os grandes empresários já estavam estáveis logo depois que a água baixou, irmão. Quem conseguiu reconstruir a sua vida e que hoje a sua vida voltou à normalidade? E quem não construiu, reconstruir a sua vida e que até hoje depende de aluguel social, albergue e dormir em quadra de escola porque ainda não conseguiu fazer a obra da sua casa, que foi totalmente levada pela água. Então, assim,
Se a população tem condição de se adaptar, ela vai se adaptar. Se não tiver, nós estamos lascados, mano. E aí, nós estamos falando de adaptação climática. Numa situação emergente como a do Rio Grande do Sul, o que que a população pobre podia fazer? Nada. Se a Baía de Guanabara tomar de volta o Complexo da Maré, irmão, o que que nós vamos fazer? A galera tá ferrada. É sobre adaptação climática. Então, nós temos que buscar saídas para se adaptar enquanto ainda não eclodiu o maior impacto no meu território. Então, eu, particularmente, estou preocupado com os moradores da minha comunidade que podem perder as suas casas a qualquer momento. Então, nós precisamos de uma reeducação urgente. A galera precisa reutilizar o seu lixo urgente, saber descartar de forma correta, parar de jogar lixo no chão, parar de jogar lixo na rua e iniciar um processo que possa nos ajudar a diminuir os impactos dessa emergência, que ela é muito grande. Aí a gente fala de calor, a gente fala de alimento, a gente fala de enchente, aí a gente vai falar de muita coisa. Saiu uma pesquisa recente, vou te recomendar para você dar uma olhada depois de uma plataforma, tu que é o cara da tecnologia. A UF fez uma parceria com o Instituto e eles fundaram uma ferramenta de georreferenciamento para identificar zonas de emergência climática na cidade do Rio. O nome dessa plataforma é Rio 60 Graus. Depois tu dá um confere aí, anota aí, Rio 60 Graus. Qual o rolê, mano? Os caras, a partir do georreferenciamento por inteligência artificial, começou a descobrir as áreas mais afetadas com as emergências climáticas no Rio de Janeiro. Nós temos 45% de casas na Rocinha que podem deslizar a qualquer momento, irmão. O Morro do E Falete não é pouca gente, não. Fogueteiro, em cima da Lapa, ali em Santa Teresa, ele tem 75% das moradias comprometidas. Então, assim, ou se adapta, ou se adapta. Então, é adaptação climática, entendeu? Quem puder se adaptar, vai se adaptar. Quem não se adaptar, irmão, não vai ter saída. E a educação ambiental, ela é o diferencial para quem de fato se preocupa com a adaptação climática e quem quer sobreviver depois de catástrofe ambiental, sacou? Eu vou te convidar para marolar aqui numas ideias, se você me permite, porque eu acho que você está bastante atualizado e você está nesse meio do campo de estar vivendo no ambiente acadêmico e de pesquisa de altíssimo nível, mas você também ainda está lá na Kelsey e tal, o que também gera você uma conexão com, digamos assim, com o mundo real também. E a gente falou agora, por exemplo, da questão da Rocinha, do Falete, que aquilo vai cair. Não precisa se alongar muito nisso, porque eu vou fazer essa pergunta e depois eu vou vir com outra. Você acredita que um dos problemas que tem que ser resolvido é a desfavelização do Rio de Janeiro? Sem demagogia no sentido, não, a cultura, não estou falando de cultura, estou falando de saneamento básico. Você acredita que esse é uma das coisas que deveriam ser prioridades e não são? E se você acha que esse é o movimento que deveria ser iniciado, não precisa se alongar muito, porque depois eu vou trazer uma outra questão que a gente desenvolve. Mas só para saber se tu tá alinhado comigo nesse sentido, ou não. Cara, habitação é o problema real. As pessoas sofrem emergências climáticas por uma questão lógica de habitação. Habitação não resolvida, habitação construída em formas precárias, habitação sem controle social, habitação sem saneamento básico. Então, assim, sem arquitetura, sem planejamento urbano, só Na moradia. Rocinha, eu tô falando da Rocinha porque a Rocinha acaba sendo mais famoso, né? Esse bagulho também que eu ficava bolado, porque a Kelsey, por ser pequena, aconteceu um monte de merda na Kelsey e ninguém falava nada, mas acontecia também. Às vezes até pior que em outros lugares. Mas na Rocinha, eles falam lá dos becos que não pegam sol, um monte de coisa. Então, a gente parte aqui do princípio que uma desfavelização no sentido físico, não cultural, não estou falando para acabar com a cultura de favela, pelo amor de Deus. Mas pronto, esse é um princípio. Se a gente for aqui entrar num devaneio e tentar pensar, você tem já ouviu falar de alguma coisa nesse sentido, em algum evento, em alguma palestra, algum pesquisador aí mesmo da PUC, no caso, de alguma forma chegou para você, ou você tem alguma ideia em mente do que seria necessário para iniciar um movimento de desfavelização do Rio de Janeiro? Ou isso aí esquece, ninguém nem tá falando disso. Ninguém tá falando disso, cara. Ninguém Aí tá é falando foda, disso, irmão. paz. Essa sua questão, ela gera é uma provocação, né, que gera algumas questões, assim, que nos faz refletir. E aí nós vamos marolar, como você falou, eu tô marolando É aqui, isso.
fruto da minha imaginação, né, cara? O melhor dos mundos seria a Kelsey toda pra Penha, a Nova Holanda e toda pra Bom Sucesso, e assim vai. Esse seria o melhor dos mundos. Você verticalizaria a vida das pessoas, se desconecta ela com o seu território. Quais são os impactos disso? Porque não adianta nada você tirar o cara da Kelsey e jogar pra Santa Cruz, que nem fizeram com a remoção da favela Exatamente. Mandacarula no nosso território. 70% da galera que foi pra Santa Cruz voltou para viver em condições até piores do que elas viviam antes. Porque pegou o dinheiro da Minha Casa Minha Vida, vendeu um apartamento lá e voltou. Por quê? Tá longe do centro, longe da sua relação profissional, seu trabalho tá longe pra caramba, a escola dos seus filhos tá longe pra caramba. Então tem toda uma lógica de cidade que tem que ser pensada para você pensar, para você projetar habitações dignas. Eu não tenho como tirar o cara do Falete Fogueteiro, mas tenho como dar para ele uma casa tão boa quanto o morador de Santa Teresa, que tá do lado, Sim. mano. Eu tenho como chegar e criar aglomerado de apartamentos aqui na Gávea ou em São Conrado para favorecer que a galera da Rocinha possa morar? Sim. É interesse político? Não, não é. Então, Não, não, assim, não ou é. a gente Não se é. adapta no território que a gente está, ou nós vamos ver, mano, o negócio, o circo pegar fogo e a gente ficar ali olhando, entendeu? Sabe, o Mas picadeiro tá pegando esse se fogo ali. adaptar passa pela questão da galera se identificar que tá todo mundo na mesma situação, né, cara? Porque assim, essa coisa do tipo assim, pô, mano, nós dois, a gente é cria, né? Então, tipo assim, pô, tu tá ligado que na favela tem diversas coisas ali disputando a mente da rapaziada, mas, tipo assim, não tem uma noção. Ao mesmo tempo, parece que há um certo glamour por ser favelado, a gente sente muito orgulho de ser favelado, mas ao mesmo tempo há um certo desprezo pela própria favela, do tipo assim, as pessoas, aqui generalizando, obviamente, tem também um certo desprezo pela favela ao mesmo tempo. Há um glamour de ser favelado, sou favelado, isso aqui, mas ao mesmo tempo não há um cuidado para com a favela e não há uma conscientização de que a galera tem que se unir para conseguir os objetivos, porque fica a galera ali da favela votando em cara que vai plantar árvore na Zona Sul e construir BRT na Barra, tipo, isso é meio tipo, né? Tipo assim, porra, falta um trabalho de conscientização, né? Isso ainda existe? Existe, né? Cara, e foi incrível você tocar nesse assunto. Teve uma coisa muito curiosa com a Horta Mariangu, e eu falo isso aos quatro cantos, aí a galera fica meio sem entender. Quem fez os canteiros da Horta Mariangu e botou a horta para funcionar foi um grupo de ex-traficantes, ex-presidiários. Eu peguei É isso. churrasco, umas cervejas e umas coisas a mais e falei, ei, rapaziada, vamos aqui pro mutirão. A Uhum. galera veio e não saiu mais, irmão. É o ponte de encontro da minha tropinha todo sábado e domingo de manhã. Que a galera começou a criar uma ideia de pertencimento. E esse pertencimento fez com que o moleque despertasse que, pô, mano, posso comer uma parada melhor, vou botar uma parada melhor pro meu filho se alimentar, vou, pô, tentar comprar uma parada diferenciada, vou plantar uma árvore na minha porta, vou botar uma mudinha de árvore no meu quintal, vou botar um vaso de planta na minha sala. Cara, só em fazer um moleque da favela botar um vaso de planta na casa dele, eu tô me sentindo realizado. Ainda mais quando a gente está falando de uma galera que estava em conflito com a lei, irmão. Então, assim, nós temos que criar uma lógica que seja de transmissão de conhecimento, mano. A tarefa da educação ambiental, ela não é chegar eu, mestre, pela PUC-Rio, falar, vem cá que eu vou te educar. É não, mano, vamos ali na horta que tu vai pegar um alface para botar na tua mesa hoje. Aí, caraca, eu vou comer um alface madurinho, fresquinho, orgânico. Cria, vem. O moleque vem e Uhum. volta feliz. E não volta feliz sozinho, ele volta com a alface da horta e ele volta com a muda para plantar na tua casa. Então, assim, você tem que criar uma lógica dessa relação de cria para cria, que sempre foi a mola que move a comunidade favelada, que é no diálogo, quem passa perrengue, que você aprende como sair do perrengue. É na construção da amizade que você pede açúcar para tua vizinha quando o teu acaba. E a tua vizinha ela não vai te dar um quilo de açúcar, irmã, ela vai te dar o açúcar, vai te dar o arroz, vai te dar o macarrão. Quantas comidas, quantas bocas Dona Solange não alimentou na favela da Kelso, Caio? Não é Nessa pouca lógica não, da viado. relação comunitária, saca? Então, Muitas, tipo muitas. assim, quando a gente tinha a padaria da tia Solange, quantos cafés da manhã não foram salvos? Então, assim, mano, nós estamos falando de uma rede de solidariedade. Quando a comunidade perceber que o que está batendo nas suas costas
o que tá apertando o teu carro e a água que tá batendo, tu sabe qual é? É o quê, mano? É unidade, é união, é companheirismo, é broderagem, é a parceria da favela, irmão, é espírito comunitário. Quando tudo isso acontecer, aí a gente começa a ter um desenvolvimento socioambiental diferenciado no território. Uma coisa para só exemplificar, uma demanda histórica da favelinha era uma lata de lixo decente na entrada da rua Kelson. Anos e anos e anos e anos a comunidade sem Lá isso. atrás, Hoje em né? dia, lá atrás. Hoje em dia tem. Botaram lá a caçamba da Colurbe. Então o morador, ele não tem mais aquela desculpa de que não tem onde jogar o lixo. Agora falta o quê? Uma conscientização comunitária para que a galera, ao invés de deixar o lixo na sua porta, pegue o saquinho de lixo e jogue na lata de lixo. Vai andar 2 minutos, mano. Não passa disso. Uma coisa que traz pra mim uma das frases mais emblemáticas que eu já li escrita em um muro, que foi: não jogue lixo aqui, sujeito a 10 pauladas. Eu lembro dessa frase até hoje, pô. Isso é bom demais. Ou então o recado da firma, né? É, exato, tipo, não jogue lixo. Porque é isso, é as pessoas, porque há muito essa questão, pô, quantas lajes a gente não bateu, mano? Porque quando você falou isso da horta que a rapaziada juntou pra ir lá ajudar a fazer as fundações da horta, etc. Eu lembrei de, tipo, quantas lajes a gente não bateu, tá ligado? Quantas vezes a gente não bateu laje pros outros, que às vezes a gente nem tinha certa intimidade, mas mesmo assim a gente ia lá, batia a laje, corria atrás, voltou aí. Cara, por quê? Não entendi. Não, tudo bem, só acho que tem que virar o de lado aí. Relaxa que ele depois ele agita. Mas tá de lado a tua tela? Normal, tá deitada, né? Ok, ok. Não, não, agora eu tô te vendo. Antes eu tava, acho que agora que voltou mesmo. Não, eu tava falando, quantas vezes a gente não bateu laje pra pessoas que a gente nem tinha tanta intimidade assim, só pela questão de ajudar, tá ligado? É que nem, porque você tava contando a história da galera que foi ajudar na horta a fazer as fundações, é tipo isso, tá ligado? Na favela, tipo, muitas casas ali, muitas construções mesmo, assim, a igreja lá, a igreja católica e tantas outras, foram construções comunitárias, não foi a parte braçal ali é uma parte de caridade, de doação ao próximo, né? Não tem ali um fim financeiro, é uma empatia. E eu acho que isso tinha que se expandir mais para outros assuntos, né? Não só quando a água bater na bunda, mas também antes da água bater na bunda, a gente já se unir aqui para resolver o problema, né? Cara, assim, essa lógica do multirão, ela é o que contagia a comunidade, cara. O mutirão é uma coisa fantástica, porque quando você vai bater a laje, cara, você não bate a laje de graça. Vamos dar o papo correto aqui. Tu vai bater a laje esperando ou um churrasco ou uma feijoada, ou um sopão, alguma parada tem que ter, irmão. Tu não vai lá trabalhar na laje do cara, o cara não vai te dar nada. Você tem essa troca, teu trabalho físico, na amizade, no amor, por uma refeição, você não está pedindo prato de comida, mas você está compartilhando a riqueza do outro. É Olha isso que como eu é ia que falar. muda. Olha como é que muda o negócio. Quando você vai para a horta, você não está ajudando, não. Você está compartilhando a colheita da horta. Então, assim, você está vindo para poder plantar e colher. Então, o que movimenta a Horta Mariangu hoje, o que dá sentido a ela, são os mutirões que a gente organiza. Que aí faz com que a comunidade fique sabendo, que espalha a notícia, a galera cola. Tem todo mundo, mutirão vai todo mundo. Tem mutirão que tá eu e mais duas cabeças, mas tem mutirão que bate 20 cabeças, 25, 30. Já tive um mutirão com 40 pessoas. Então, assim, é números que, pro nosso tamanho, é um negócio maneiro, entendeu? Não, mano, é gente, mano. Lógico que é, mano. É tipo assim, cara, é que nem. Vamos pra um número menor, mano. Se você eu convido as pessoas que estão aqui ouvindo, fala assim, mano, vai tentar convencer 5 pessoas a fazer alguma coisa, pra tu ver como é que é difícil. Vai tentar convencer duas, pô. Uma até é relativamente fácil porque tu tá pedindo um favor. Mas mobilizar as pessoas, tem que convencer 3 pessoas a fazer a mesma coisa. Porque uma coisa é tipo assim, pô, já tá indo fulano, eu vou pra quê? Tu vai convencendo um monte de. Não vou não, o pessoal lá vai, então eu não vou. Então
tem toda uma resistência para tu conseguir mobilizar as pessoas e é muito difícil, pô. E parabéns por esse trabalho. Sei que tem outras pessoas também que estão fazendo esses trabalhos lá na Kelsey e fica aí um parabéns a todos eles. Não vou citar o nome para não esquecer ninguém, mas fica aí também. Tô de olho, tô de olho. Tu falou da reciclagem, cara. Há algum projeto também nesse sentido da reciclagem ou a própria Mariangu faz alguma coisa nesse sentido, de uma conscientização para reciclagem? O que eu não reciclagem, desculpa, uma separação de lixo, digamos assim, né? A reciclagem é o depois. Há isso ou ainda não tem nada disso? Cara, tem uma professora, Valéria Bastos, que ela criou uma categoria chamada ecologismo dos pobres. É como que a pobreza ela é ressignificada com essa relação do trabalhador. Desculpa, a pobreza não. A ecologia. Como que a ecologia é modificada com a ação do trabalhador catador de resíduos. Então, essa é a parada. Você tem ali o cara que é catador de garrafa PET, de latinha. Cara, 90% das latinhas produzidas no Brasil hoje são recicladas, tá? É Pois. bizarro isso. É bizarro, meu irmão. Tu joga uma latinha de cerveja no chão, mano, em 2 segundos brota uma formiga do bueiro. A galera briga, mano, por material reciclado. Por quê? Que é a fome, né? A falta de emprego de qualidade que faz com que pessoas dependam do lixo para sobreviver. Tanto, quando você dá dignidade do trabalho a esse trabalhador catador, aquela experiência se torna muito rentável, mano. Então, assim, a horta ela não faz esse serviço, porque tem catadores na comunidade que tira plantão na caixa de lixo da favela. Então, assim, tem duas grandes caixas de coleta de resíduo da comunidade. O morador, quando chega lá, já tem um catador ali esperando, ô tia, deixa eu ver aqui o que tem, aqui não tem, já faz a peneira ali mesmo, entendeu? Isso não é só Ah, da ok, Kelsey, ok. é em todas as favelas do Rio de Janeiro. A galera da reciclagem está indo para dentro. E, de certa medida, eles fazem um bem para o meio ambiente, que tira esse resíduo que ia ser descartado e ao mesmo tempo gera renda, mano. Então, assim, eu não trabalho com isso, mas eu incentivo o trabalho de quem faz, valorizo o trabalho da galera, boto os catadores da comunidade no circuito de distribuição de quentinha que a gente faz semanalmente lá na Horta Mariangu. A gente distribui toda terça-feira uma marmita da ONG Ação da Cidadania. E eles têm um projeto bem legal, que é a Cozinha Solidária, que eles distribuem 1.000 refeições no Rio de Janeiro. Exemplo, né? Eu não sei quantas são. Mas 100, toda terça-feira tá na Kels. Então, distribui Maneiro. ali, tem um público-alvo, que é a ONG Criando Laços, né? Que é a ONG coordenada pela Paulinha, não sei se tu lembra dela. Ana Paula, irmã do Arthur. Cara, eu acho que eu sei quem é. No Acho que eu sei campo, quem é. ela é Então, eu acho casada que com eu sei essa Marcelo que é. hoje. Tem um Eu sei quem filho é, Paulinha, pô. com. Sabe quem é? Então pronto. Sei, sei. Então, ela criou uma ONG. Não sei se você sabe, o filho dela com o Rafael, o de 10 é autista, o Biel. E aí o Biel Uhum. hoje está indo para 16 anos, né? É um tipo de autista não verbal. Então ela voltou a vida dela para ajudar mães da comunidade a terem dignidade no processo de cuidar do filho. Então ela criou uma ONG que atende 80 famílias de mães atípicas da Kels. Então ela está dando suporte legislativo, ensinando a galera a pegar pensão para a molecada que quer PCD, ela garante acesso à saúde pública, ela conseguiu um ônibus, cara, para levar a molecada para a escola. Então, assim, a Paulinha tem feito um trabalho incrível na favela e eu escolhi a ONG dela para semanalmente distribuir 100 quentinhas. Então, como eu falei para você do projeto da creche, outro parceiro que eu tenho é a ONG da Paulinha Criando Laços Especiais, que aí eu consigo ter a total cobertura das famílias do projeto com 100 quentinhas. Então, isso é massa. Que a galera faz fila lá na porta da horta. Então, é bem legal, bem legal. Então, assim, Maneiro, maneiro. Diz, desculpa. Não, vai lá, vai lá. Não, eu ia emendar outro assunto. Na verdade, era uma pergunta ainda sobre a ONG da Paulinha, né? Ela é voltada 100% para crianças especiais. Esse ônibus é para levar crianças especiais pro colégio, né? Não é o que. Era essa a dúvida. Ficou a dúvida se era para crianças de uma maneira geral ou para as crianças especiais. Ok, Não, ok, as ok. crianças continuam tendo que andar até o Souza Carneiro e colégios estaduais para fazer o ensino médio. Ah, Não isso tá aí não passando mudou, mais não. aquele. Não passa nem ônibus de manhã lá? Marcinho Nada. esquece. Nenhum transporte público sai da comunidade. Só tem o transporte alternativo, legalizado, que é a van. A van ainda tá lá. E Tá, é mototáxi tem alimentador. também, né? Oi? Mototáxi ainda tem? Tem. Isso ajuda bastante também, né? Mas aí é privado, né? Não é É público. privado, irmão. Tem que pagar, né?
E a É, van isso é isso. não aceita bilhete estudantil. É, isso aí também nunca aceitou, né? Isso aí é outro problema. Júnior, eu tive. Você falou de plantar e tal, etc. Sabe o que, que eu sinto falta também, assim, de ver alguns projetos, e mais uma vez, talvez existam e as pessoas só não têm conhecimento. E não vou, não é, não é a palavra que eu quero buscar, não é reflorestamento, mas assim, de arborizar as favelas. É, há projetos nesse sentido, ou também isso é uma área ainda pouco. E aqui eu não tô falando de arborizar num sentido de segurança alimentar, nada disso, ou de uma questão somente voltada para a questão de aquecimento e nada disso, por uma questão estética mesmo, assim. Algum movimento que pense trazer uma estética no sentido de empoderamento para a favela, ou também isso é um tipo de coisa que não se debate? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu vou tentar colocar melhor essa pergunta explicando essa questão. Há uma tese, né, que diz que, dependendo do meio que a gente vive, quanto mais belo e bem cuidado, mais autoestima a gente tem. E a gente sabe que, tipo assim, e se nos bairros menos nobres do Rio de Janeiro as coisas já estão largadas, pô, na favela é mais ainda. Há um debate sobre trazer esse empoderamento do tipo assim, vamos, pô, vamos cuidar da favela, vamos deixar as paradas limpas, vamos deixar as coisas esteticamente. Porque tem. Obviamente que eu sei que eu não estou ignorando a questão da infraestrutura e do saneamento básico, não é isso. Mas também tem essa questão que também é importante, talvez menos importante, mas que também é importante. Esse debate chega às favelas e tal, ou não chega? Ô, Caio, nós estamos falando do que define a qualidade de vida do morador favelado. Porque para o morador da Zona Sul, ter árvore perto é a qualidade de vida. Para o morador da favela, ter casa e saneamento básico é a qualidade de vida. Então, assim, a ordem de prioridades é outra. Então, não se tem um Ah, movimento assim. Óbvio que tem iniciativas pontuais de pessoas como eu que ficam incentivando os moradores da comunidade a plantar uma árvore. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter um desejo da comunidade de querer plantar árvore para deixar a favela mais bonita. Isso não existe. Não existe. Aí volto a bater na tecla da educação ambiental, né? Nós estamos com um projeto, cara, que inclusive em breve eu vou te acionar, viu? Com certeza eu vou te acionar, porque nós estamos fazendo uma estação de educação ambiental. Eu comprei recentemente um container, que ele era elétrica do Seu Dário, não sei se você lembra do Seu Dário, que era ali na de Avenida nome Lobo não. Júnior. Hã? Não, mas Lobo Júnior, tipo, ali na Marinha ou lá na Penha? Na Marinha, na Marinha. Ali na Rua da Marinha ele tinha uma elétrica de carro. Ele tem 10 filhos na favela, mano. Não tem como tu não conhecer. O Dinho, Eu o já sei quem é. Gabriel, o Léo. Então, já sabe quem é? Então, o seu Já, já. Dário veio a falecer, né? E a família ia se desfazer da autoelétrica dele. Eu fiz uma proposta, comprei um Tânia e vou transformar, tô transformando ele numa estação de educação ambiental. A ideia é fazer que aquele containerzinho seja um espaço bonitinho, refrigerado, pintado, com 10 máquinas ali à disposição da comunidade, com horários intermitentes para a galera ter acesso à tecnologia. O que que nós vamos fazer ali? Uma escola de educação ambiental. Todo mundo que vir curso de inclusão digital, Word, PowerPoint, Excel, vai ter módulos de educação ambiental junto, tá ligado? Então, assim, dentro da consciência ambiental, dentro da educação ambiental, criar na consciência das novas gerações o resgate do plantar e colher. E aí, não plantar para colher, tá? E colher. Nem tudo que tu Aham, planta, tu aham. vai colher. Tem planta que é só florífera. Você pode colher uma flor. Pô, tá na estação dos ipês aqui no Rio de Janeiro, cara. O ipê é uma coisa linda. Quando tu vê ele todo amarelão, todo vermelhão, aquela coisa bonita, cheia de flor. Pô, isso embeleza a cidade. Eu entendi o que você tá falando. Mas Aham. para poder mostrar para a comunidade que um pau-brasil ele pode ser plantado, sabe? Que uma macaúva pode ser plantada, que são plantas que servem para biodiversidade, cara. Servem para abelhas, servem para polinizadoras,
servem para animais, para as aves colocarem seus ninhos. Então, Caio, não é uma questão estética, não é, eu vou discordar de você nesse eixo. Não é questão Aham. estética, é uma questão sustentável, de você relacionar a natureza como parte do seu meio, como parte da tua vida. E essa desconexão do homem com a natureza é em função da dinâmica que nós vivemos do impacto do ser humano, do antropoceno, nos recursos naturais, que eles são limitados, eles são finitos, eles não vão estar aí para sempre. E nós temos que pensar em alternativas, inclusive alternativas que melhorem o ar que a gente respira, a beleza estética da minha casa e o alimento que eu consumo. Então, assim, tem serviços ecossistêmicos, tá ligado? São serviços que a própria natureza nos oferece e que nós temos que saber lidar com ela para poder aproveitar essa maravilha que é, né? Imagina se a gente tivesse um corredor de árvores floríferas ali na Rua da Marinha. Moleque, era exatamente aí que eu queria chegar. Eu falei tudo isso porque ali eu imagino um corredor de árvores, tô imaginando, e essa parada, um corredor de árvore, uma ciclovia. Aí o que que é a primeira coisa que vem? Pô, vai meter um bagulho desse na favela? É, mano, nós vai meter na favela mesmo, tá ligado? E vai ficar pica. Porque é isso é uma parada que, tipo assim, é o que tu falou, o cara da Zona Sul, ele tá discutindo isso porque é a qualidade de vida, etc. Você deu todo o embasamento para explicar que isso não é só estético, mas também é estético. Mas é algo que às vezes as pessoas acham que está tão distante que elas acham que aquilo não pertence a elas. E para mim é totalmente cabível ter um corredor de árvores ali na Rua da Marinha, ali na 21. Tem várias ruas ali que dá para fazer um corredor de árvores, mete uma ciclovia, mete uma parada ali, já mete os quebra-mola também pra rapaziada não reclamar. E, meu irmão, tu botou o bagulho ali, tá tudo certo, mano. E aí tu pensa assim, a questão é que as pessoas não conseguem nem ver isso na favela, tá ligado? Tu fala assim, pô, não combina com favela. E era esse ponto que eu ia trazer. Mas eu acho que ele tem que começar, as pessoas têm que achar que combina sim. As pessoas também têm direito a isso, tá ligado? A pessoa não tem que sair lá da Kelso e ir lá pro aterro do Flamengo pra curtir o parque maneiro, tá ligado? Não, 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 não é isso. Tem como ter um parque maneiro perto da gente. E assim, como todas as conquistas de todas as favelas, meu irmão, quem tem que construir é nós, mano, porque ninguém vai fazer, não. Não, eu concordo totalmente com você, cara, e vou um pouquinho mais além, né? Porque isso é possível, isso é palpável, isso não é caro, só falta Exato, vontade é por política. isso. Outra coisa nisso que eu te falei é isso, porque quando eu falei que eu deixei, se não ficou tão claro, eu volto, eu reitero. A questão porra, eu fico trocando palavra. Porque eu falo português de Portugal, e aí dando uma pala aqui também tô falando inglês, aí eu tô esquecendo a palavra. Mas é a questão de saneamento básico, eu sei que isso numa escala é mais importante, mas assim, visto numa questão de coisas que são esforço, vejo o que versus o que você consegue conquistar, a questão do saneamento básico e de uma questão de uma melhoria de infraestrutura das favelas, que foi o que a gente conversou há pouco, que é algo muito complexo, mas muito complexo, ela deve ser feita e devemos pensar nisso. Mas isso não quer dizer que nós não devemos pensar em outras coisas. É como se a gente falou da questão alimentar, mas também tem a questão da saúde física, da prática de esporte, tem a questão do ar. Então, ou seja, não é porque então, eu resolvi o problema do alimento, mas eu vou respirar aqui o cano o escapamento do carro, ou a chaminé da fábrica de cimento. Isso também é importante resolver. Então, as coisas são nesse sentido. E eu acho que passa assim também por uma questão, eu acho que isso tudo tem a ver com a questão de ir solucionando os problemas que as favelas têm também, né? Que, na verdade, não os problemas que a favela tem, mas os problemas que são colocados na favela por conta das questões econômicas que a gente já falou há pouco. Não tem que ter problema de falar que a favela tem problema, não. Não, O não, eu problema é que sei, a eu sei, eu favela sei. tem uma música do Ponto de Equilíbrio, né, que vai falar, né, será que sem pobreza é favela? Onde tem pobreza é favela. Onde não tem pobreza é favela. A gente tem que questionar sobre isso, sabe?
por que que eu fiz a opção de continuar morando na favela? Será que se eu for ter uma vida na Zona Sul, com o salário que eu ganho, com o emprego que eu tenho, eu vou ter a mesma qualidade de vida que eu tenho lá na Kelso? As condições de comprar vão ser as mesmas? Sabe? Então, assim, eu ganho bem de fato, eu tô bem empregado, porque assim, bem empregado para quem, né? Pro lugar que eu moro, eu, porra, tô paulando, irmão, tô me dando bem. Agora, para esse lugar aqui que eu convivo na Zona Sul, eu sou só mais um, mano. Sou só mais um. E com o meu salário mal vai dar pra pagar o aluguel e condomínio, entendeu? Eu vou ter que morrer de fome aí, comendo embutido industrializado pra falar que moro na Zona Sul. E eu não Exato, vou exato, fazer exato. isso. Eu não vou fazer isso, eu prefiro atravessar o Rio de Janeiro, entendeu? Gastar uma hora e meia e, pô, ir lendo, ouvindo uma música, ouvindo um podcast do pai da Eva, entendeu? Eu Hum. prefiro fazer uma outra dinâmica, né, no meu transporte, no meu translado de uma hora e meia até aqui, que me dá também acesso a uma literatura, a uma série que eu queira ver, ou então algum álbum de música que eu quero escutar, tá ligado? Então, assim, ou fazer minha reza, fazer minha prática espiritual, sei lá, qualquer coisa, mas é melhor do que estar vivendo de imagem aqui na Zona Sul e tendo uma vida hipócrita, falsa com a minha própria realidade, contra a própria realidade de uma cacetada de gente que está aqui do meu lado. Acompanho famílias aqui na PUC-Rio, cara, que as pessoas se formaram, mas não saíram da universidade. Vem aqui usar o banheiro e leva papel higiênico para casa que não tem dinheiro para comprar. Vem aqui pegar água no meu departamento. Tem uma mãe e uma filha que vem pegar água aqui. Porque ela sabe que a água potável é a melhor qualidade de vida. Só que lá no prédio dela, se ela encher as garrafas d'água dela e botar na geladeira, ela vai ter que pagar a água. Então, para diminuir a conta de água dela, ela vem aqui na PUC, mano, para poder pegar a garrafa de água. Ela enche todo dia, ela 4 litros d'água e a filha dela 4 litros d'água. A gente tá falando de quê, mano? Sabe, assim, as Tem gente que é contradições assim. que às vezes não aparentam, que as pessoas vivem de um discurso hipócrita, né? E, em certa medida, coloca em xeque todo esse desejo, né, de querer ter uma qualidade de vida. Mas de que qualidade de vida que a gente está falando? Então, assim, para o morador da favela, cara, ter uma consciência como a nossa, ele precisa sair da zona econômica que ele está hoje. Às vezes, sim, sabe? É Tu acha horrível que foi falar isso que isso. salvou a gente? Tu acha que foi isso que salvou a gente? Cara, o que salvou a gente foi educação. Não, mas tu acha que foi isso que salvou a gente no sentido de ter acesso a eu acho que algumas pessoas, e a gente é uma delas, e também isso não é uma regra. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, Eu não sei nem se eu tô mas é salvo, tá? que a gente, que a gente, pela gente ter tido acesso ao mundo fora da favela, a gente, de certa forma, percebeu que o mundo não era só aquilo, né? O mundo não era só, tipo, comprar a moto e construir uma casa em cima da casa da minha mãe. O mundo é muito maior que isso, né? Você acha que isso, de certa forma, ajudou você a criar uma conscientização? O que que você acha que foi o que te deu essa educação que tu tá falando veio de algum lugar? Tu acha que veio da onde? Cara, eu costumo falar que a minha base de formação é na igreja, Caio. Eu não tenho problema Ah, nenhum em falar isso, falo isso aonde eu vou, né? Foi o grupo jovem, foi a pastoral da juventude que me formou um indivíduo pensante, né? A partir desse meu lugar da realidade. A fé é um lugar que transforma, mas eu, enquanto educador, não posso me prender só ao fenômeno religioso. A educação, ela me transformou. Foi no meu pré-vestibular, no meu preparatório, eu decidi fazer faculdade de História. A minha irmã hoje é doutora em Biologia. E tem uma diferença crucial entre eu e minha irmã, que não está entre o doutorado dela e o meu mestrado. Foi nas escolhas que nós fizemos na nossa vida. Minha irmã decidiu sair da comunidade. Quando minha irmã sai da comunidade, eu me pergunto e te pergunto, o que acontece com quem vem depois da gente na comunidade que a gente consegue buscar a oportunidade de sair? Sair da favela é a solução para as nossas vidas? Solucionar as nossas vidas é a solução que a gente busca? Ou solucionar o todo do território onde eu fui criado, de repente me dá mais sentido? Saca? Então, assim, algumas perguntas que movimentam, assim, o meu estar na comunidade hoje, porque eu durmo na favela. Papo é reto. aham. Eu não fico na favela, eu durmo. Eu vou para casa para dormir, mas eu tenho meu time de futebol, eu tenho a minha rapaziada que organiza os eventos, eu tenho a horta comunitária. Então, assim, eu tenho um trânsito de relação intrínseca com a comunidade que está na amizade que eu construí ali, com os barzinhos que eu frequento, que é fruto das minhas escolhas. Eu também sou um homem solteiro, não tive filhos, poderia ter saído para morar em outro lugar, mas eu não sei
E aí eu falo com muita tranquilidade, né, pra gente concluir, não sei como é que tá teu horário, é a gente pensar o que dá a garantia de libertação dessa mente, dessa cachola, não é o meu território. É o acesso à informação que eu posso ter fora dele. Então, é isso que eu quis dizer. Quando eu disse que a gente teve acesso, é isso, a gente teve. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que isso é um grande Mas, Caio, divisor tem de que ter um água. E não elemento é aí, uma Caio. regra. Não, 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 tem um elemento aí, Caio, que, tipo assim, a gente não pode deixar de discutir. A Kelsa não tem escola de segundo ciclo do ensino fundamental, ok? Sim. Então, todo mundo que vai acessar o sexto ano do ensino fundamental tem que sair da favela. Ou todo mundo sai. A evasão escolar é grande, mas ela começa a ser maior quando você vai falar do ensino médio, segundo grau. Primeiro grau, todo mundo sai da favela. A minha mãe saiu da favela para estudar na Suíça. Qual é a relação com a educação, que é o que Eu muda? vou parecer, eu vou parecer meio escroto agora, mas eu acho que nesse exemplo que tu tá dando, tipo assim, sai pra onde? Qual o acesso à educação que a gente tem na escola? O que está sendo Não, eu digo, transmitido enquanto educação na escola? Porque a gente sai para ir para a escola, Caio. E aí a gente tem que falar da fragilidade do sistema de ensino brasileiro. não, isso também não é uma coisa só, é um problema complexo. A gente É um já problema desenrolou isso. complexo. Mas quando você diz que as pessoas ali na realidade da Kelsa já são obrigadas a sair da favela, esse meio que sair da favela, na verdade, não tá saindo da favela, não é por aí também. Não, não é. Todo mundo sai da favela, cara. O problema é a Tá, conexão mas que a gente. Ué, sair da favela, todo mundo sai. Eu vou absolutizar o discurso agora, vou ser conservador na minha fala, coisa que eu não ok. sou. Todo mundo sai da favela para ter acesso à educação. O que a gente faz com acesso à educação que é o problema. Porque assim, Que se já o entendi teu professor. ponto. O teu sair da favela que você diz é o, pronto, é o ir e vir. Aqui, mano, Ok. quem sai da favela tem que sair com isso aqui. É Se eu esse não meu sair com a ponto. minha Não é mente uma aberta para questão sair da física, é favela, eu não uma vou trazer questão nada de mental. volta. Oi? É uma questão. O que eu tava falando era isso, porque eu tava pensando que você tava falando de algo físico, mas não, é de algo mental. Eu também tô falando disso. O físico, ele é metáfora para falar que todo mundo sai. Agora, se todo Ok, mundo se ok. liberta, todo mundo se liberta da favela. Esses dias aí eu vi um moleque, que é gente boa pra caramba, filho de um camarada amigo meu de infância, que ele virou Uber, comprou um carro maneiríssimo e botou no Uber Black, mano. Aquele Uber que é mais Uhum. caro. O carro dele. Sabe o que o moleque tava fazendo essa semana? Dando cavalinho de pau, irmão. Lá na Rua da Marinha. Qual foi a consequência? Errou na hora de puxar o freio de mão, bateu no carro do vizinho. Ferrou o carro dele todinho, Parabéns. teve que morrer com a roupa com o carro do vizinho. Aí eu te pergunto, esse moleque, ele anda de Uber. Ele é motorista de Uber. Ele tá no Rio de Janeiro inteiro. Ele conseguiu se libertar? A mente dele saiu da favela? Porque a favela, enquanto lugar, território, é uma coisa. E aí, quando você pensa, vamos desfavorizar o Rio de Janeiro. Eu não sei se a gente tem pique para desfavorizar o Rio de Janeiro. Que a gente está falando de uma mudança de mentalidade muito abrupta. E a favela, de Exato. certa medida, ela também é um lugar de raiz cultural. Então, assim, a minha raiz cultural, ela está nos valores que está na favela. Quais valores que eu carrego? Aí nós estamos falando de várias favelas, tá Exatamente, ligado? exatamente. De cada Porque lugar tem vai ter vários sua moradores da favela peculiaridade. que já saíram da favela e continuam morando na favela. Exato, exato. E tem vários moradores de favela que mudam de país e continuam na favela, também tem. Exatamente. E aí a gente vai falar de valores, né, cara? Assim, quais são as transmissões de valores que você teve acesso e quais são as opções que você fez por aderir àqueles valores na sua vida, mano. Aí eu volto que a educação ela é transformadora porque o Paulo Freire tem uma frase, né, que o sonho do oprimido é virar opressor. Porra, se a gente, desculpa, se a gente tá falando assim, né, que nós estamos vivendo um complexo, né, um complexo de inferioridades sociais, né? Por ausência de uma política pública no meu território, é por causa de um incentivo, né? E tal, não sei o que, eu quero mudar de vida. Aí eu mudo de vida, reproduzo a mesma lógica fora. Como foi a evolução que teve nesse processo? Nem- Não teve evolução, foi mal, teve evolução para você, não teve para a sociedade como um todo, foi mal. Parabéns, às ó. vezes, é. E às vezes a pessoa que tá
ainda morando na favela, que por exemplo é o seu caso, mas que já saiu da favela, é também é muito mais, eh, eu acho que é muito mais nobre do que quem só muda de endereço, né, mas que não sai da favela, por Não, exemplo. não tem questão de nobreza. Eu acho que a nobreza tá nos valores que a gente carrega. Assim, eu sou rico de valores, né? De dinheiro eu sou ferrado. Então eu sou rico de valores, né? Os valores que me formaram, que fazem ser o homem que eu sou, a personalidade que eu tenho, o espírito de transformação social que eu carrego. Isso é uma coisa. Isso daí não diz respeito ao lugar que eu moro, saca? É, tu sempre foi assim, mano, desde moleque tu era assim. É, mas assim, não diz respeito ao lugar que a gente mora, Caio. Diz respeito àquilo que nos forma. Sair ou não sair da favela, pra mim, é tão irrelevante que eu prefiro ficar. Uhum, uhum, entendi, Não sei entendi, se você já viu as entendi. figurinhas do Zeca Pagodinho fazendo assim. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Assim, E o que resta a mim, assim, o que eu acho, na boa mesmo, que dá pra fazer é transformar a vida da menosada para que ela possa agregar valor na sua trajetória. E com o valor que ela desenvolver, ela pense ou não a devolver para o seu território, né? Um amigo meu me perguntou uma frase logo depois que eu me formei, em 2016. Falou assim: e aí, se formou, mano, maneiro. E aí, o que, que vai dar pra tua favela de volta? Caio, aquilo foi como um soco na boca do estômago. Tipo assim, pô, a favela nunca me deu nada, irmão. O que que a favela me deu? Eu fiquei questionando, né? Mas aquela pergunta dele ficou martelando, martelando. Peraí, cara. A favela como se a fez gente ser quem eu tivesse uma sou. dívida, né. Não, mas a favela fez eu ser quem sou. Os valores que eu aprendi foi naqueles becos e vielas. As coisas que me fazem refletir estão ali na vida das pessoas. Óbvio que o acesso à educação que eu tive não veio só dali. Mas quando eu tenho acesso à educação e olho para o que a comunidade tem, pô, peraí, a comunidade tem muito mais coisa a dar do que a gente possa imaginar, sabe? Pô, uma formação social de coletividade se dá no campinho da favela, irmão. Na divisão de quem vai jogar e quem não vai. E o dono da bola não é o rei da barriga. É isso, é isso. Eu, mano, eu acho que essa questão do. E aí você parte também. Aí você vai para umas questões também muito mais complexas da perda de mentes, né? Quantas pessoas espetaculares a gente perde por conta de como funciona a nossa segurança pública e tudo mais. Então, assim, aí a gente também vai para outra parada. Mano, eu quando eu lembro dessas paradas assim de perder. Não sei se eu sou. Já tem mó tempão que eu saí da favela, né, mano? Então, assim, a galera mais nova eu não conheço muito. Mas tu lembra, por exemplo, do Bozó, mano, que andava com Batô? Tu lembra dele? Bozózinho, pô, Bozó. Verdade. Então, pô, eu convivi muito com o Bozó, né? Ele era um pouco mais novo que eu, mas a gente ele era da mesma geração ali, ficava ali na Lan House do Campo Direto e tal. Mano, eu hoje, tipo, já trabalhei em vários lugares e conheci muita gente, mano. Eu lembro do Bozó porque, assim, mano, o Bozó, ele era um gênio, pô. Ele é um moleque que era, tipo, não era um gênio, tipo, assim, mas o moleque era muito inteligente, mano. Se ele fosse voltado pra uma parada de desenvolver a inteligência dele para não sei o quê, o moleque ia, mano, ia voar, tá ligado? Mas aí, pô, se perdeu. Então, assim, eu acho que quando a gente fala também nessa questão toda que envolve a favela, eu acho que não é só essa questão de tem toda essa, como eu falei da questão estética ou não e etc, também dessa questão da segurança alimentar e de outras coisas, etc. Mas se você for buscar a origem disso tudo, a gente está falando sobre vidas, né? É o tal da questão eu esqueci o nome que você falou, que era o homicídio através da alimentação, etc. Então, assim, há também Nutricídio. uma nutricídio. Há também uma. Acho que isso que é a raiz do problema, tá ligado? Há um termínio dessa galera de forma. Pra mim, a olhos nus, assim, dá pra ver que tem a galera sendo exterminada aí e não acontece nada. Tem um teórico, o nome dele é Achille Mbembe. Ele é africano, não lembro agora. Não, falei, Já falei, ouviu não, tudo bem. falar? Não, não, não. Tem esse Achille Mbembe, ele tem um texto muito interessante que ele fala da necropolítica. É Foucaultiano, né? Então ele vai bater em Foucault. Foucault é um dos caras que é muito bom em pensamento social. E ele tem um texto clássico que é o Vigiar e Punir, que o Estado ele organiza as nossas vidas a partir de um controle social.
que ele vigia a gente, e quando a gente foge das regras, ele pune. Ou aqui ele vai falar, pô, o Estado vigia a gente, pune quando quer e mata quando quer. Então, o Aquile Mbembe vai falar sobre a política da morte. A fome, cara, na favela é a morte, assim como é a bala da polícia. A bala da polícia na favela é a política da morte, que a polícia não entra para pacificar o território, ela entra para exterminar quem está entrando em conflito com ela. Então, todo menor que está em conflito com a lei é alvo, assim como qualquer morador da favela é alvo, porque dentro daquele território tem os possíveis passíveis de matar, mano. Ou seja, no território da favela, aquela vida ali ela não tem importância. Então, qualquer política de controle, ainda que seja para matar, tá valendo. E aí, quando não mata pela bala, mata pela fome. Então, assim, a necropolítica ela está muito entrelaçada com a questão do desenvolvimento humano do morador do território periférico, do território favelado, porque ela perpassa por desde o nosso nascimento até a esperança de morrer velhinho, irmão. Que é brabão tu morrer velhinho na favela, assim. Quando você não morre não morre de morte matada, a morte morrida é consequência de vários fatores da sua trajetória. Por que que a população da favela tem pressão alta? Por que que a população da favela tem diabetes? Por que que a população da favela é maior índice de mortes com questões ligadas ao câncer? Pô, o que que essa galera tá comendo, irmão? O que que essa galera tá comendo? Então, assim, ou tu mata pela fome, ou pelo nutricídio, ou pela bala. E aí os conflitos entre as facções é numa proporção muito pequena em comparado ao tiro de fuzil que sai da mão de um policial. É proporcionalmente ínfima, assim, no Rio de Janeiro, tá? Falando dos estados do Aham. Rio de Janeiro. Os estados aí os conflitos estão mais acelerados. Mas o que eu estudo é Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a polícia mata mais do que o bandido. Isso aí pra mim, E a escalada é cada vez maior, né? Cada ano que é. passa é um caveirão mais poderoso. Agora pode usar 762 e aí vai. Não, E é muito e o caveirão confortável voador, né, irmão? para e é muito compreensível, mano. Eu ia usar confortável, mas eu vou usar a palavra compreensível para classe média, digamos assim, do Rio de Janeiro. Apoiar isso com uma certa revolta por causa da escala da violência, mas é muito complicado, porque, mano, você tá apoiando que alguém entre lá no, na, onde alguém mora. É só você se pôr no lugar, cara. Tu que mora aí, sei lá, vamos supor, que mora na Tijuca, tu iria achar legal de manhã cedo entrar um caveirão na tua rua, começar a dar tiro na tua parede. Não que ele tá dando tiro na tua parede, mas tá pegando. Tipo assim, tu acharia maneiro? Será que você não optaria por uma munição diferente, talvez, em vez de achar que tá ok usar o 762, ou será que tá ok todo esse tipo de armamento que é colocado? É uma guerra. Cara, tem aquele documentário lá do final dos anos 90, que é Relatos de uma Guerra Cotidiana, uma parada assim, que já mostrava que o Rio de Janeiro estava em guerra, mano. O Rio de Janeiro é uma cidade de guerra e os políticos fingem que não é. Eu vou me encaminhar aqui pro fim também, para não te prender aí, que como tu falou, tu vai ter que atravessar a cidade aí pra voltar pra casa. Tu sai daí da Gávea, né? Tu não vai direto não, né? Tu vai naquele terminal novo lá, do Gentileza, tem que ir até lá. Maneiro, Tem, maneiro. tem, Quando eu tem. fui aí da última Eu vez, pego um ônibus tinha estreado há pouco tempo. eu pego um ônibus daqui pra lá, daqui da PUC pra lá pro terminal, e lá do terminal eu pego até a estação Lobo Júnior, que não é na Lobo Júnior, é em frente à Casa do Isso Marinheiro. aqui é um BRT? É um BRT? Ah, ele vai diretão. Diretão, mano, vai até Realengo. Sada. Acabou o Maneiro, engarrafamento maneiro, na Brasil. Maneiro. Só não foi maneiro pra nós, maneiro. mano. Por quê? Pô, botaram a estação Lobo Júnior, irmão. Frente à Casa do Marinheiro. Ah, não foi maneiro pra Kelso aqui. É, mano. Qual Mas é? aí, pô, ô Pô, Júnior, quem é amigo do cara que decidiu onde botava o ponto não era não pô, foi o era Ramiro. porra, meu irmão, não Foi o era comandante o da presidente Marinha, pô. exato, bota aqui, ó, pro meus estudantes chegarem com segurança.
Na verdade, nem para os Exatamente. estudantes, né? Para a galera que vem trabalhar aqui, não dá desculpa mais de chegar atrasado. Mais por aí. Cara, eu Mas vou por te aí. fazer a última pergunta, porque eu acho que eu nunca te perguntei isso e a gente termina. Pra quem não sabe, o Júnior, a primeira vez que ele ficou famoso assim foi o tal do Menino do Papa, né? Que o pessoal começou a te parar na rua, etc. Foi uma parada maneira, assim, quando eu te vi também. Falei, caralho, mas é o Júnior lá, não sei o quê. Mas não é por aí que eu queria trazer a pergunta. Eu não sei como é que foi que esse convite chegou até você, de você ir lá e representar a juventude na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, e o Papa Francisco tinha acabado de ser, não é eleito, né? Mas eu vou chamar de ser eleito. É eleito, né? E tinha acabado tudo isso, tinha dado aquela entrevista maneira pro camarote. Foi maneira aquela entrevista. Como é que foi esse convite? De onde ele surgiu? Por que você? Foi meio aleatório? Cara, na verdade, durante a Jornada Mundial da Juventude, né, existia uma necessidade de garantir com que a narrativa da juventude carioca chegasse de fato ao ouvido do Papa. E Papa Francisco, né, figura inspiradora para mim, assim, amo de paixão. Tem um íconezinho dele lá em casa que Papa um amigo meu. comunista! Tô brincando. É, mais ou menos por aí, né? Quem me deu a imagenzinha dele foi um amigo meu comunista, que comprou, comprou na Argentina e me deu. Lembrou que eu era católico e falou: Cara, achei que isso aqui é a tua Aham. cara. Me deu, mano, um íconezinho assim, pequenininho do Papa, maneiríssimo. Maneiro, maneiro. E assim, foi um grande presente, né? A Jornada Mundial da Juventude é o maior evento de juventude do mundo. Na cidade do Rio de Janeiro, nós recebemos 3 milhões de pessoas. E era necessário com que a voz real da juventude da favela do Rio de Janeiro fosse escutada pelo Papa. Esse pobre sujeito que aqui fala contigo, né? Participou da Jornada Mundial da Juventude de 2011, Madrid. Então, eu tive a oportunidade de poder ir para a JMJ de lá. E quando eu voltei, eu fui convidado para trabalhar no comitê da jornada. Na reunião que foi decidida, né, quem ia falar com o Papa nos momentos cruciais, padre, que hoje é bispo, Dom Joel, e quando perguntaram, a gente tem que ter alguém para falar com o Papa no encontro da sociedade civil. Eu falei assim, olha, por que a gente não escolhe o Valmir Júnior? Ele é preto, pobre, favelado, órfão de pai e mãe, tá com a gente desde o início, estudante da PUC, universidade nossa. Então, pô, eu acho que o discurso dele poderia ser perfeito para esse negócio aí. Meu irmão, ele recebeu uma chuva de reclamação. E a galera falou assim: não, tem um fulano de tal aqui da Zona Sul, que ele já vai para os encontros do não sei o quê. Tem um fulano de tal da Canção Nova. Aí o Dorani, não, eu gostei, vai ser o Júnior, bota ele aí, não, pode botar o nome dele aí. E esse Dorani bateu na mesa, Dom Joel indicou, Dorani bateu na mesa e concordou com todas as oposições possíveis e meu nome foi consensuado ali, né, no poder do bispo. Quando eu recebi o convite, o Dom Joel, na época padre, me chamou para uma reunião privada e falou assim: Ó, cara, tem que conversar com você, é um assunto muito importante que não pode ser vazado para ninguém. Falei: já era, descobriram alguma merda que eu fiz, vão me tacar na fogueira, vão me tirar de tudo aí. Foi o que ele falou. Não, você vai ter um encontro com o Papa, vai representar a sociedade civil e acredito que você não vai dar não como resposta, né? Aí eu, ui, como? Como é que é isso? Não sei o que que eu vou falar? E aí, Caio, interessante você me perguntar sobre isso, né? Eu fiquei pensando assim, né, ao longo do dia, pô, o Caio vai tocar no assunto do Papa Francisco, não tem como, né? Tem que tocar nesse assunto. Não, E eu porque queria eu queria, eu já sei da história, mas eu não sabia da história do antes. E aí o Dom Joel foi meu professor, cara, aqui na PUC. Eu fiz antropologia teológica com ele, uma matéria que eu quis fazer da teologia. Fiz uma especialização em cristianismo contemporâneo e essa matéria era obrigatória. E aí ele foi meu professor e nós trocamos muito, e foi muito bacana. Então, isso aconteceu. Mas uma das coisas que eu acho que é mais legal, cara, é o que vem depois, né? Eu acho que a minha história com a história do Papa Francisco, ela acaba se conectando porque ele se torna o Papa que defende a natureza. Ele é o Papa da casa comum, irmão. Ele é o Papa do cuidado com a casa comum, essa casa coletiva chamada Planeta Terra. E essa inspiração de Francisco me levou a pensar nessa casa comum, Horta Mariangu, como que a minha horta se conecta com a minha realidade do meu tempo presente, como que uma horta pode me ajudar a me conectar com a minha favela, a garantir uma parada legal que é chegar alimento nutritivo na mesa da criançada e ao mesmo tempo levar o assunto ambiental para outros espaços.
Mas antes de tudo, cara, ter um lugar de fala dentro do território, que eu acho que o que é mais desafiador para quem é da favela, Caio, é ter o seu lugar de fala e uma voz que seja respeitada na comunidade. Não é qualquer fala que faz a diferença, sabe? Eu acho que a conquista maior que eu tive, né, foi que a partir da minha história com o Papa, a minha comunidade pudesse olhar para mim não mais como um cabeludo qualquer doidão, mas não, jovem que teve com o Papa, buscou se profissionalizar, hoje é professor, tem um mestrado nas costas, continua fazendo trabalho em prol da sua comunidade. Eu acho que isso daí para mim é mais valoroso. Eu acho que a riqueza da parada tá nisso, tá ligado? Então, é isso que me faz ser rico, irmão. É isso que me faz Uhum. feliz. E eu agradeço muito a esse encontro com o Papa, que tudo desencadeou a partir dessa experiência do abraço de Francisco. Maneiro, maneiro. E ele foi um papo maneiro mesmo. Por favor, isso é bom, bom pra caralho. Morreu, né, o velhinho agora. Esse aí, o americano, nem ninguém ouviu falar, né? Meio o cara, pô, tinha que ser. Sinto falta de um papa mais maneiro, assim, um papa abusado, tipo João Paulo. Os papa maneiro, pô. Mas não. Mas vamos ver, né? A gente depois, outro dia, pode trocar uma ideia sobre religião, quem sabe aí. Acho que seria um papo bom. Nós dois fomos criados na Igreja Católica e passamos nossa juventude envolvido na igreja e nas ações da igreja. Também seria um papo maneiro. Pô, Júnior, muito obrigado por ter aceitado aqui trocar uma ideia com a gente. Valeu mesmo, espero que você tenha gostado. Eu acho que a gente só tá terminando mesmo, porque tá tarde, aqui vai dar 11 horas da noite, e para tu também aí já deve estar tarde Senão a aí. gente ia ficar A resenhando aqui. gente, Eu não senão a tenho gente ia dúvida ficar, disso. filho. Pô, mesmo, se a gente ainda tivesse morando junto, é a resenha que a gente estaria fazendo aí, sentado aí na horta lá, no domingo de manhã, falando sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo, né? É esse que é o legal da resenha. Obrigado, espero que tenha gostado, mano. Quer deixar algum recado pra alguém? Quer deixar suas redes sociais? Como faz pra se, sei lá, se alguém quiser ajudar a horta, é possível? Fala um pouco aí. Então, cara, queria te agradecer demais, irmão. Assim, motivo de alegria. Não tô perdendo minuto nenhum aqui, pelo contrário, tô ganhando o máximo da tua presença aqui. E pra mim é muito satisfatório, mano, porque, pô, tem um cara que eu gosto muito, entendeu? Eu amo muito você, tua família, uma galera que faz parte da minha história. E hoje a gente tá lados opostos, né? Porque eu tô desse lado de cá, tu tá do lado daí, eu tô no Brasil, tu tá em Portugal. Pô, mano, qual foi? Tem que vir mais pra cá. A última vez que tu veio pra cá foi uma experiência engraçada, muito louca, mas muito boa. Que matamos saudade, né? Eu acho que o que faz, o que a vida quer da gente é coragem, cara. Eu queria deixar esse feedback aí, sabe? Ter coragem para poder ousar, né? De uma forma consciente, madura, responsável, mas sem ter medo de errar, mano. Que são essas pequenas iniciativas que mudam a realidade do nosso território. Pô, tudo começou despretensiosamente com um campeonato de futebol, eu ajudando a galera a organizar um torneio para as crianças no Dia das Crianças, me envolvi de tal forma no movimento da comunidade que hoje tem um papel a ser Foi cumprido aquela aqui, época né? que tu tava com. Acho que é Fofa o nome dela. Até porque eu não vou na favela. É, então, tá, ok. E aí tu começou. Foi nesse bagulho que tu começou, né? Foi tudo aí, mãe. Tudo daí, Aham, em aham. 16, tudo começou e a gente começou a movimentar o território com futebol. Hoje a gente tem um time na Taça das Favelas, hoje a gente tem uma escolinha de futebol acontecendo lá no campo, né? A horta tá fluindo, estamos com um coletivo de ações culturais, organizamos, pô, cara, fizemos festa junina da comunidade, desde a igreja, desde a época da igreja, que a festa era lá na rua da igreja, irmão que não tinha 20 anos sem festa comunitária, sabe? Aí botamos 6 dias de festa junina na quadra, ficou maneiro, foi Eu vi iradíssimo, no né? teu Mas Instagram, tu teve também um evento meio. Era de hip hop? Foi de que esse último evento? fizemos agora um festival de rap, Hip Hop Kelson. Quem me ajudou foi o André Ah, Malone, o vulgo tô Porquinho, deve ligado. lembrar. Ele nem tava ouvido nisso, né? Ele sempre se amarrou nessa parada, mano. E ele é nossa referência do hip hop, então é um mano que fechou junto aí, fizemos um evento bonito, né? Eu queria deixar aqui minhas redes sociais, cara, é meio difícil de achar, mas é Valmir Júnior WY, né? No Vai estar lugar, o aqui, né, na W no. descrição. Pô, é isso. Coloca aí, só botar Eu boto Valmir aqui, Júnior, me fica acha mais em qualquer rede tranquilo. social. Mas eu deixo também, eu vou deixar também o da Horta Mariangu, que é a Horta Mariangu, mas fala eu Isso acho aí, que ó, ficou também. faltando talvez se puder, se é possível as pessoas colaborarem com a Horta, se sim, como é possível? É tipo, entra em contato contigo, você Então, proativamente costuma postar lá, como é que funciona? atualmente, cara, a gente tá com a equipe, né?
3 pessoas trabalhando como hortelão, com a bolsa de 500 conto lá da prefeitura, eles nos ajudam no trabalho laboral, né, do cuidado com a terra. E eu tenho uma equipe de 4 pessoas que a gente pensa a horta e a gente tem inscrito em editais. A gente passando no edital grande, se der bom, daqui para o ano que vem, aí a gente não vai precisar de arrecadar nada, mas assim, a gente precisa sempre de recursos para comprar muda, comprar ferramentas. Recentemente eu fui assaltado, levaram 3 equipamentos lá da horta. Nós vamos ter que colocar a câmera agora, então esses gastos entram. E o melhor de tudo, que é a cereja do bolo, nós vamos abrir um crowdfunding para a reforma do nosso espaço de educação ambiental. Aí nós vamos precisar de ajuda, vamos abrir vaquinha online, vamos pedir dinheiro. Tu vai me ajudar a pedir dinheiro na gringa, porque o bagulho, quando vem euro, fica É, melhor, entendeu? E aí esse crowdfunding ele vai ser para a manutenção do nosso container de educação ambiental, que ele é um container que está sendo projetado para trabalhar acesso à tecnologia e acesso introdutório a questões ambientais. Vamos trabalhar com acesso à comunicação, à internet, programas básicos de Windows, Word, Excel, PowerPoint. Agora tem novas tecnologias que vão ser inseridas. Tem a galera que tá fazendo dinheiro com Canva, mano, com uma parada muito legal. Então, estamos pensando em dar um curso de Canva para molecada no território. Então, tem alguns projetos na área de tecnologias que vão surgir. Tem um brother meu que ele trabalha com realidade aumentada, né? Aquele negócio daquele óculos que tu entra em outro mundo e pá, e a galera cria artes de criptomoeda. Então tem um negócio legal fluindo aí, mas por hora nós vamos investir no nosso container de educação ambiental e quero contar contigo para me ajudar a divulgar esse crowdfunding aí nas gringas, valeu? beleza, beleza. Se quiser também umas ideias de currículo, porque, pô, mano, Excel, esse bagulho aí, a inteligência artificial vai amassar tudo isso. Vai amassar. Já, já bota os menor para estudar outro bagulho que pra não Não, mano, o ficar. nosso. Então, só para te dar um spoiler, né? Nós escrevemos um projeto para a FAPERJ, estamos aguardando aí resultado. Que O nome dele é Ecossistema de Futuros Verdes, é a integração de inteligência artificial com questões ambientais. Então, estamos totalmente voltados para essa pegada aí. Eu estou trabalhando com inteligência artificial no georreferenciamento, então tem vários aplicativos que estão sendo usados, né? Eu falei o básico aqui só para poder falar do que a gente está querendo Sim, 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 desenvolver sim. para a hora, mas existem outras tecnologias que vão ser desenvolvidas nesse processo de formação, né? Só que isso aí tem que ter um espaço de educação montado primeiro. Se não tem sala de aula, não tem como a gente promover isso agora com acesso à tecnologia. Tem que ser um espaço seguro, longe de chuva, onde ninguém entre, onde tem acesso à internet. Então, isso daí requer um pouco mais de cuidado, né? Maneiro, maneiro. Eu tinha te falado isso lá da última vez que a gente se encontrou, que eu ainda acho que tu tinha que movimentar também um time de esporte, de e-esportes aí na favela, e quem sabe criar uma taça das favelas de e-esportes, não só de futebol. Eu acho que tem chão para isso. Pô, meu Aí irmão, quem vai ter tá um campeonato de fazendo. Free Fire aqui, nós vai bombar, hein, Caio? Mano, é isso. Tipo assim, aí monta os times, monta o campeonato da maré, e cria a taça das favelas desses bagulho, e é isso, bota menosada, porque, mano, é isso. É criar, tirar a rapaziada mente vazia, oficina do diabo. Cara, Não, eu tava então querendo meter um vou. Starlink lá na horta, mano. Meter um Starlink distribuído pra geral ter acesso à internet de graça, vem. Meu irmão, aquilo ali vai ficar um inferno. Criou crowdfunding, pô. A Starlink não é tão cara, não, mano. Não é tão cara, não. Papo reto. Cara, partindo aqui já pro fim, você que ficou até aqui, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Júnior. Você que ficou até aqui, deixa o seu like, comenta, compartilha, siga a gente nas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui na descrição das nossas redes sociais todas. Se inscreva no canal, acompanhe a gente. Até o próximo e valeu. Valeu, Caio.